Fute Rio. Vem aí, mais uma transmissão da Rádio Fute Rio. Paixão ao vivo. Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andreso. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você, muito boa noite. 6:01, tá no ar o Fute Rio na geral dessa sexta-feira, dia 29 de setembro de 2017. Você que nos ouve ao vivo aqui na cobertura mais completa do futebol carioca e também que nos ouve no nosso podcast do youtube.com/TV Fute Rio, só clicar direto na minutagem para ir diretamente ao assunto que você deseja acompanhar no nosso programa, que ao vivo vai até às 8 da noite aqui na transmissão mais carioca da sua internet, como sempre todas as segundas e sextas-feiras. Fute Rio na geral, sempre um oferecimento de Furnas 60 anos, energia que se renova dia após dia, e Criativo Design, comunicação com criatividade. Hoje no Fute Rio na geral tem a finalíssima da Série B1 do Campeonato Carioca, a segundona que chega ao seu ato final amanhã, lá em Campos dos Goitacazes. A bola rolando para Goitacazes e América. Vantagem do Goita pela vitória do primeiro jogo por 1-0 em Mesquita. E agora lutando para confirmar esse título. Ao Goita basta um empate e qualquer vitória. Pro América, vitória por 1 gol leva aos pênaltis. Por 2 ou mais garante o título nos 90 minutos. Vale lembrar que até agora no Arizão em 2017, o Goitacazes ainda não foi derrotado. Tudo isso será assunto do nosso Fute Rio na geral de hoje. Também traremos a Copa Rio com o Boa Vista, campeão e garantindo, portanto, vaga nas competições nacionais, assim como o vice-americano. Mas o título do Boa Vista veio após muita emoção e disputa nos pênaltis. Verdão de Saquarema fazendo a festa e comemorando, portanto, esse título da Copa Rio 2017. Tem a Série C do Campeonato Carioca, rodada neste fim de semana. Pois é, a bola vai rolar e você vai curtir tudo com a gente aqui no futerio.net, já com jogos começando amanhã e também com o apanhado geral da rodada. E adivinha, teve WO de novo na quartona. E tem informações dos clubes, de todos eles, aqui no nosso futerio.net. Quem já encerrou a sua temporada, quem está de olho em 2018 e a Portuguesa com um novo técnico, ou será um novo velho técnico. João Carlos Ângelo, de volta à Lusa. Já já falaremos, inclusive abriremos o nosso programa em termos de informação já com essa notícia. E também tem Olha o que eu achei, tem pitadinha histórica, tem o bolão do futerio.net e muito mais no Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. São 6:04 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos então começar a trazer os nossos destaques. Hora do destaque inicial dele, ao meu lado, como sempre, velho de guerra, mais uma vez conosco no Fute Rio na geral. Ele é a enciclopédia de bolso. Renan. Tudo bem, Renan? Boa noite. Daqui a pouquinho o Renan Mafra com o destaque inicial aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, aqui na cobertura mais completa do futebol carioca em www.futerio.net, paixão pelo futebol carioca, e você curtindo tudo junto conosco aqui em www.futerio.net. Microfone do Renan Mafra parece que tem aquela coisa do encantamento, parece que nunca quer funcionar, mas de qualquer maneira a enciclopédia sem dúvida alguma tem crédito e já já fala aqui no nosso futerio.net com todas as informações, já pensando, é claro, já voltando os olhares para a decisão de amanhã entre Goitacazes e América, esse jogão de bola que você confere aqui na Rádio Fute Rio, amanhã direto do Arizão. Agora sim eu já ouvi que o microfone conectou. Renan Mafra, enciclopédia. Boa noite, Renan. Boa noite, Andreso. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. Meu destaque inicial vai justamente para a final de amanhã, na verdade da final que aconteceu na quarta-feira, entre Boa Vista e Americano. Americano e Boa Vista, na verdade, e o Verdão de Saquarema conseguiu reverter o placar para cima do Americano, venceu por 1-0, o mesmo placar do jogo de ida, porém, com a vitória do Cano, levou a decisão dos pênaltis, com dois heróis aí nessa decisão, né, André? Primeiro, o Leandrão, que fez o gol no tempo normal, e o segundo, o goleiro Rafael, que
fez 2 defesas nas penalidades máximas. De fato, grandes atuações, e já falaremos sobre isso e muito mais aqui no nosso Fute Rio na geral. Hoje já acontecendo nas novas instalações do futerio.net, aqui na Zona Norte, aqui no bairro de Del Castilho. E na segunda-feira, inclusive, teremos novidades aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, pro ouvinte que já nos acompanha aqui no podcast, que já nos ouve ao vivo, enfim. O que não vai faltar vai ser novidade nessa reta final de temporada de 2017 aqui no futerio.net. E é claro, você acompanhando tudo aqui na transmissão mais carioca da rede. São 6h06, horas iguais aqui na Rádio Fute Rio, e o ouvinte também faz parte da nossa programação. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e vez aqui no futerio.net, mandando seu recado nas redes sociais, através do nosso Twitter em @sitefuterio e no facebook.com/futerio. E nos dias de jogos também tem o nosso WhatsApp, DDD 21 997 262 997. Não entendeu? A gente repete, 997 262 997. O que não falta é interatividade para você ligado com a gente. Agenda. Transmissões da semana na Rádio Fute Rio, a bola rolando amanhã, como eu disse, para Goitacás e América. E você ouve tudo ao vivo, confere com a gente a transmissão mais carioca da rede aqui em www.futerio.net. Preleção Fute Rio começa às 2 da tarde e a bola rola às 3 para você que acompanha o futebol carioca aqui em futerio.net/rádio para essa grande decisão e para sabermos, afinal, quem será o campeoníssimo dessa segunda divisão, dessa Série B1 do Campeonato Estadual, Goitacás e América. Lembrando que na ida foi 1-0 para o Goita aqui na região metropolitana. E é claro que todos os jogos da rodada você curte em tempo real no Placar Fute Rio, o melhor serviço de tempo real do futebol carioca. Acesse agora placar.futerio.net. E como sempre, tá todo mundo ligado aqui na Rádio Fute Rio. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo. Eu também tô sempre paquerando o site Fute Rio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. futerio.net. Valeu, esse, portanto, é o nosso Luiz Roberto, sempre ligadão aqui na cobertura e também na transmissão da Rádio Fute Rio, paixão pelo futebol carioca. São agora exatamente 6 horas mais 8 minutos, 6h08, aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. E é claro, você sempre conosco e sempre ligadão em tudo que tá rolando no futebol carioca. Agora, a gente já vai começar com informação, porque afinal de contas, temos notícia importante envolvendo o Clube do Rio de Janeiro. Pois é, a Portuguesa está de técnico novo para a temporada de 2018. A Lusa é o primeiro assunto no Fute Rio na geral de hoje. Salve, salve a Portuguesa, com certeza, a Portuguesa carioca. É a Portuguesa, a Lusa da Ilha do Governador, que está de técnico novo. Na verdade, novo velho técnico, porque hoje foi anunciada a contratação do técnico vice-campeão da Copa Rio, João Carlos Ângelo. Ele que volta à Lusa depois de um trabalho competente no começo desse ano de 2017, quando conseguiu classificar a equipe passando da seletiva e colocá-la, portanto, numa boa posição, evitar aí a queda para a seletiva de novo dentro do campeonato estadual na primeira divisão. João Carlos Ângelo, que conviveu com a frustração dessa eliminação, dessa perda de título da Copa Rio anteontem. E de acesso também, e de acesso também pelo Goitacás, bem lembrado, o Renan Mafra. E também teve no América nesse ano e também não conseguiu desenvolver um bom trabalho. Mas agora, na Portuguesa, confirmaram como técnico para 2018. Notícia saiu ainda há pouco no site futerio.net. E as últimas aí do Janca na Luz, hein, ô Renan? Exatamente. Andreso é, de fato, uma temporada de altos e baixos para o técnico João Carlos Ângelo. Ele que chegou ao América, talvez essa comemoração toda que o América está tendo agora, ele queria estar presente, né, no comando técnico. Alguns jogadores lembraram da passagem dele, da importância dele para a equipe, mas ele não pôde concluir o seu trabalho porque foi demitido logo cedo, né, Andreso? Mas foi pro americano, repetiu o bom trabalho que fez nos anos anteriores, mas também repetiu quase, né? Ele de fato bateu na trave aí na Série B1 e também bateu na trave na Copa Rio, mas retorna à Portuguesa. Um trabalho que talvez, se não fosse aí, Andreus, por menos de uma semana, ele não teria nem saído, porque o técnico João Carlos Ângelo, após
livrar a Portuguesa do rebaixamento, não vamos dizer do rebaixamento, mas sim da seletiva do Campeonato Carioca de 2018, que era algo que a Portuguesa poderia lutar contra o rebaixamento. Então, após ele livrar a Lusa dessa possível situação ruim que a Lusa iria passar em 2018, o João Carlos Ângelo teve uma possibilidade, teve uma proposta da Lusa de 2 anos de contrato. Talvez sabendo de clubes de menor investimento, isso é muito complicado para um treinador. Porém, ele já havia dado a palavra para o América, ele já havia acertado tudo com a equipe americana e não pôde, aí por uma questão de ética, e fez muito bem, aceitar essa proposta da Portuguesa. Voltou para o americano, até porque a Portuguesa estava com o técnico Edson Souza, né? Foi o treinador da equipe na Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, ele nesse momento retorna à Lusa justamente para continuar o trabalho que ele é muito responsável pelo que ele fez esse ano, já que ele pegou uma Portuguesa numa péssima colocação, na penúltima colocação da classificação do Campeonato Carioca, entre as 12 principais equipes, e livrou a Portuguesa da fase da seletiva. Muito da Luz está nesse momento fora da seletiva se deve a João Carlos Ângelo. Pois é, ele agora voltando à equipe lusitana. É claro que é meio cedo ainda pra falar, né, Renan, em relação ao que vai ser o time da Portuguesa ano que vem, mas a jogar pelo trabalho do João Carlos Ângelo, dá pra sonhar realmente com uma boa temporada da Lusa em 2017. O que aguardar, em 2018, perdão, o que aguardar essa Portuguesa aí mais uma vez com o João Carlos, com talvez nomes de confiança que ele eventualmente venha a trazer? O que dá pra mirar? O que o torcedor da Portuguesa pode aguardar para essa próxima temporada, já com o novo professor ou com o professor que terminou aí a disputa do Campeonato Carioca de volta? Olha, eu acho que vai ser uma temporada da Portuguesa, a famosa temporada para se manter. Eu acho que a Lusa não vai arriscar muito, não deve ter um alto investimento por um motivo. A Portuguesa não conseguiu uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, não tem uma vaga na Copa do Brasil, então vai depender apenas do Campeonato Carioca. Tem uma cota um pouco melhor do que a foi do ano passado, né? Vale ressaltar que a cota de quem jogava a seletiva era de R$800 mil, e de quem fica ali entre a 9ª e 8ª colocação, na verdade a 9ª e a 10ª colocação, é de 2 milhões. Então a Portuguesa vai ter uma cota aí mais do que o dobro do que teve ano passado. É uma cota boa para o Campeonato Carioca? Dá para fazer um bom estadual? Dá. Mas eu acho que não vamos ver um elenco talvez um pouco caro da Portuguesa como vimos no ano passado. Vale ressaltar que em relação ao time da Série D do Campeonato Brasileiro, alguns jogadores não vão permanecer. Os jogadores caso do Nova Iguaçu, Lucas, Caio César, Murilo Henrique e outro Paulo Henrique, esses todos estão voltando para o Nova Iguaçu. Também tem a situação do Cássio, do Arthur, que retornam para o Resende, né? O próprio Resende, volante, que está retornando para o Madureira. Então praticamente todo o time titular da Lusa não ficará para o Campeonato Carioca. A Portuguesa tem alguns jogadores emprestados ao América, mas algum desses jogadores, o contrato com a Portuguesa se encerra justamente no final do ano. Então tem essa questão aí do jogador ficar no América ou não, ou retornar para a Portuguesa. Tem toda essa situação, mas a Portuguesa eu acho que também vai apostar muito na sua base, porque a Portuguesa mostrou alguns bons talentos na Copa Rio, quando estava ali dividida com a Série D, mostrou alguns jogadores com talento na Copa Rio, exemplo do Flavinho, do Fabinho também, que é um jogador que já estava no clube há algum tempo. Então eu vejo que vai ser uma temporada a Portuguesa onde vai tentar se manter, vai tentar seguir, né, fora da seletiva e tentar aí, quem sabe, fazer uma boa campanha justamente para não correr risco de uma seletiva futura. E lógico, podendo dar uma beliscada numa competição nacional, é o que a Lusa vai tentar. Eu não vejo, talvez através do Campeonato Carioca, a Portuguesa chegando a uma vaga de Série D, por exemplo, que só é dada para o 5º colocado, como foi o Nova Iguaçu esse ano. Chegando a uma vaga de Copa do Brasil, não vejo. Eu acho que outras equipes vão montar elencos mais fortes que a própria Portuguesa. Exemplo, Nova Iguaçu, que vai ter uma
valor da cota de TV e pelo que eu conheço a diretoria do Nova Iguaçu trabalhando com muito pé no chão, eu acredito que o Nova Iguaçu vai fazer a sua temporada com a cota de TV do Campeonato Carioca. O próprio Volta Redonda, que está numa Série C aí de Campeonato Brasileiro, bateu na trave, deve formar novamente um outro grupo muito forte. O Boa Vista, que esse aí, ano após ano, vem com um elenco muito fortalecido. Então eu acredito que a Portuguesa, para passar por esses clubes, vai ser um pouco mais difícil. O próprio Madureira, talvez não citamos o Madureira. Sim, Madureira sim. tem uma Série D também. Vai depender muito de como eles vão vir também nesse ano, né? Exatamente, tem uma boa cota, vai ter uma Série D em 2018. Então pode ter uma Copa do Brasil, vai depender muito se o Madureira, algumas equipes do Rio de Janeiro, pelo menos duas, terminar a competição já com a vaga na Libertadores. Sim. Duas equipes conseguindo isso, o Madureira já está na Copa do Brasil. Então eu vejo que alguns clubes, e principalmente esses que vão ter uma cota de TV maior que a Portuguesa, poderão formar um elenco mais fortalecido que o da própria Lusa. Então por isso que eu acredito que vai ser uma temporada para a Lusa se manter, tentar fugir de qualquer zona de seletiva e, se der, beliscar ali uma vaguinha, uma competição nacional. 6h16 aqui na Rádio Fute Rio, você ligado na cobertura mais completa do futebol carioca. E agora a gente também fala sobre essa decisão de amanhã, porque amanhã tem jogão, amanhã tem decisão e você sabe, se tem decisão, tem futerio.net. Tem bola rolando amanhã no estádio Arizão para Goitacás e América. E é claro, você vai estar aqui na Rádio Fute Rio para acompanhar toda a emoção dessa decisão a partir das 2 da tarde no Preleção Fute Rio e às 3 da tarde quando a bola rolar aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Goitacás e América pela final da Série B1 do Campeonato Carioca. Lembrando que no jogo de ida o América venceu por 1-0. Aliás, o Goitacás, suspeito que foi o América que venceu o jogo, foi no campo do América, no estádio Julite Coutinho, mas a vitória foi do Goita por 1-0, gol marcado pelo Luan e, portanto, o Alvianil leva para casa essa vantagem, uma preciosa vantagem do empate para sair com o título. Lembrando que o Goitacás tenta voltar a ser campeão da segundona depois de 35 anos, enquanto o América luta aí pelo seu terceiro título dessa Série B1 do Campeonato Carioca. E falando justamente sobre esse jogo de amanhã, começando a falar sobre a decisão que acontece nesse sábado aqui em futerio.net, Renan Mafra. Um jogo que define o campeonato, por mais que Goitacás e América já estejam de certa forma satisfeitos com a temporada, mas promessa de um bom jogo amanhã. Ou será que vai ser aquele jogo amarrado como quase todas as outras decisões que tivemos desse ano na segunda, hein, Renan? Não sei, Andrés, mas um detalhe que eu tava prestando atenção é porque, lógico, tem a semifinal, todas as semifinais da Série B1 esse ano tinha a vantagem do empate para a equipe de melhor campanha, a equipe primeira colocada no grupo, e na semifinal mesmo geral para as equipes de melhores campanhas durante a competição. Mas nas decisões dos 2 turnos, como que se encerrou os 2 turnos? Com cobranças de pênalti, né? Sim. É lógico, com empate, mas tem essa possibilidade caso o América vença o jogo por 1-0. O América reclama muito do estado do gramado do estádio Arizão, né, Andrés? Os 2 jogos que fez lá esse ano, perdeu as 2 partidas, uma para o Americano e a outra para o próprio Goitacás por 1-0. Reclamou muito, porque de fato o América tem um time técnico, mas lá não dá para você tocar muito a bola, não tem um estilo de jogo rápido como o América tem. Porém, o técnico Lúcio Nilson chamou a atenção por um detalhe, né? Num campo muito bom que é o do Julite Coutinho, o América também não teve a melhor das suas apresentações e foi derrotado no primeiro jogo. E como eu disse logo depois da partida, Andrés, eu acho que a vitória, não só por conta da vitória, mas por conta de toda essa atmosfera que envolve a partida, eu acho que o Goitacás, que ao meu ver era o azarão antes desse primeiro jogo, passa a ter status de favorito. Por toda essa questão de estar acostumado a jogar na sua casa, por jogar com muitos torcedores a seu favor amanhã, com certeza mais de 5 mil amanhã no Arizão, por ter a vantagem aí do empate. Então acho que muita coisa conspira a favor da equipe do Goitacás. É lógico, o América pode achar um gol logo no início do jogo, a partida ser amarrada, como você falou, e a decisão ir para os pênaltis, o América venceu o jogo. Mas eu acho que por toda a atmosfera que envolve a partida, eu acredito que o Goitacás está mais perto desse título do que propriamente do América. Muito bem, portanto, essa expectativa da decisão, daqui a pouquinho a gente vai falar também, ou vai trazer na realidade,
toda a situação envolvendo os nomes da partida, enfim, teremos entrevistas já aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. Mas agora às 6h20, falando com o nosso Renan Mafra, a questão do público amanhã, porque com certeza vamos ter um grande público no Arizão. O próprio técnico Paulo Henrique, depois do jogo de terça-feira, falou: menos que 8 mil a gente não coloca no estádio. Não sei nem se isso é possível, mas a expectativa é de casa lotada amanhã, como nunca vimos nessa segunda divisão. Pelo menos é o que se aguarda, porque no Goitacano tivemos 5.800 pessoas, mas foi um jogo de 2 torcidas. Sim. Amanhã não vai ser torcida única, porque vai ter aquela galera do América que vai. Com certeza. Mas ainda E vai assim, em peso. E vai em peso. Mas ainda assim é um jogo que promete ser realmente para o torcedor do Goitacás a grande expectativa, a grande esperança de ver aí um título depois de alguns anos. O Goitacás, que foi campeão carioca pela última vez em 2011, na terceira divisão, e agora pode faturar esse título da segundona. Casa lotada amanhã, e até que ponto isso faz diferença, Renan? Ah, faz muita diferença, Andreas, eu acho. A torcida do Goitacás, mas assim como a do América, né? E talvez assim como qualquer outra torcida. É aquela torcida que apoia muito o time. Quando as coisas não estão indo bem, vira um adversário. Isso aí é algo que vemos muito na torcida do América. Vimos isso muito na torcida do Goitacás, talvez desde quando a equipe bateu e voltou na Série C, né, Andreas? No ano de 2012, onde que chegou ali no limite, brigando com o Kissamã, brigando com o Audax pelo acesso. Alguns tropeços do Goitacás dentro do Arizão, a torcida saía reclamando muito, xingando o técnico Mário Marques e tudo mais. Porém, para amanhã eu vejo que tudo é festa. Até porque o grande objetivo do Goita, que era finalmente voltar à primeira divisão, foi alcançado. Então acho que a torcida do Goitacás não vai estar triste. A torcida do Goitacás está feliz justamente com esse alívio de poder voltar à primeira divisão. E agora pensar também no ano que vem, manter esse elenco. Acho que o Goitacás vai manter boa parte desse elenco e investir um pouquinho mais, investir mais pesado, justamente para ter uma equipe qualificada para poder chegar à fase decisiva. Então eu acredito que o Goitacás tem muito a ganhar com esse jogo amanhã. Não vejo um clima assim de, caso a torcida, o Goita não esteja bem no jogo, a torcida começar a vaiar o time, algo do tipo. Eu acho que amanhã o clima vai ser de festa, vai ser de apoio ao time do Goitacás, justamente pelo objetivo de já estar alcançado, pelo Goitacás finalmente ter voltado à primeira divisão. E vamos aguardar, porque vai ser sem dúvida um grande desafio para Goitacás e América, essa decisão do título de campeão carioca da segunda divisão. E obviamente, claro, com o FuteRio.net em cima da jogada nessa grande final, amanhã lá no estádio Ari de Oliveira e Souza, acompanhando a cobertura, a chegada das equipes, a movimentação dos torcedores ao redor do Arizão e evidentemente as palavras de todos aqueles que fazem parte desse grande espetáculo, dessa grande final entre Goitacás e América. E o jogo que a gente tanto esperou, né, Renan? Até o final dessa temporada, essa segundona que finalmente vai terminando e que agora vai tendo aí esse encontro aí de jogadores. Inclusive queria até bater uma bola contigo. No desafio entre Léo Rocha e Leandro Cruz, na ida, melhor pro Leandro Cruz. Teve uma atuação melhor e saiu com a vitória. E para amanhã, será que o Léo Rocha mais uma vez consegue mostrar a força dele em jogos decisivos? Porque talvez, em termos de pressão, talvez nunca tenha encontrado algo tão grande nesse sentido na temporada, mesmo quando teve jogos contra o Itaboraí, contra o Audax. Agora vão ser mais de 5 mil no pé dele sempre que ele tocar na bola, né? Ah, com certeza, mas eu vejo que o Léo Rocha, ele tira isso de letra. Não sei se talvez pelo estado do gramado ele vai chegar a apresentar um grande futebol que ele mostrou durante toda a Série B1, Andreas, e cá pra nós, pra mim, o futebol que deixou ele como o craque do campeonato. Mas eu não vejo também pressão no lado do América, o objetivo já está alcançado. Eu vejo muito que esses clubes precisam se reforçar e muito para essa fase seletiva. Porém, eu acredito que, lógico, quando você tem uma taça, você tem um título em jogo, você quer ganhar. Mas, se não acontecer, o objetivo está alcançado. Então não vejo um Léo Rocha com pressão, não vejo um Léo Rocha desesperado. Eu vejo um jogador, não só ele, como o Alan e os outros jogadores do América que se destacaram, o Robinho, por exemplo, que vai retornar ao Nova Iguaçu, são jogadores que vão chegar lá e vão tentar apresentar o melhor do seu futebol
justamente para fazer uma grande partida, e cada um do seu lado, Léo Rocha pelo América, o Leandro Cruz pelo Goytacás, tentar levar o título para o seu clube, porque justamente eu acho que é um jogo sem muita pressão, como já falamos, pelos objetivos terem sido alcançados. Eu falo desses jogadores porque eles são as grandes referências técnicas, Sim, verdade. Tanto no Goytacás quanto no América. Mas eu vou além do Goytacás. É lógico, você pensa o Leandro Cruz como camisa 10, jogador que talvez foi contratado para ser o craque, mas até por ter jogado mais, o Leandro Cruz passou o segundo turno, boa parte dele machucado, até por ter jogado mais, eu vou botar como liderança técnica e até como o melhor do time, ao meu ver, no Campeonato Carioca, o Gabriel Galhardo. Porque de fato foi um jogador que jogou o campeonato todo, não teve muitos problemas de lesões, não ficou fora de muitas partidas, e por isso eu acho que ele foi o grande líder da equipe do Goytacás. É lógico que no primeiro turno, onde que a equipe se destacou e foi a grande campeã, eu vi o Leandro Cruz de fato um pouquinho à frente do Gabriel Galhardo, mas no segundo turno, onde que o Goytacás também chegou a uma semifinal de competição, o Gabriel Galhardo foi melhor, foi mais jogador do que o Leandro Cruz, e no jogo do acesso, o Leandro Cruz, até por causa das seguidas lesões que teve, não aguentou jogar os 90 minutos. Algo que o Gabriel Galhardo fez e fez com maestria. O Galhardo que inclusive foi um grande achado, né, nesse Goytacás. Estava lá no futebol baiano, no Flamengo de Guanambi, né, meio esquecido por lá. E aí o Goytacás conseguiu trazer de volta, repatriar esse jogador aqui pro futebol do Rio de Janeiro e se mostrou um grande nome. E tava meio esquecido e faz uma função que eu não lembro do Gabriel Galhardo fazendo na carreira. O Gabriel Galhardo, que eu acho que ainda conhecido como irmão do Thiago Galhardo. Sim. E o Thiago Galhardo, que é um jogador até tecnicamente melhor que o Gabriel Galhardo, ele fazia muito essa função no melhor momento dele, quando ele passou pelo Madureira, quando ele passou pelo Bangu, até em passagem pela Ponte Preta, ele sendo o famoso apoiador, o terceiro homem de meio campo, o jogador que fazia a transição de defesa-ataque. Que é o que o Gabriel faz hoje. E o Gabriel, antes no Bangu, nas suas passagens anteriores, pelo Madureira também, era mais um destruidor de jogadas. O Gabriel Galhardo era um jogador que normalmente roubava a bola e passava logo pro companheiro do lado. A gente não via essa qualidade no Gabriel Galhardo de fazer a transição defesa-ataque, muitas vezes ter que ser o principal armador da equipe e fazer muito bem essa função, e ser um jogador que aparece muito na área adversária. Sinceramente, a primeira vez que eu vejo o Gabriel Galhardo trabalhando dessa maneira, e tá trabalhando muito bem. Pode ser algo que o Gabriel Galhardo venha a conseguir na sua carreira, não só pro Goytacás, quem sabe no ano que vem, numa Série A, mas ele chegando a clubes maiores, chegando a clubes de mais expressão, o Gabriel Galhardo fazer essa função e, lógico, tentar repetir as boas atuações que vem tendo no Goytacás. São 6h28, este é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica voltando no tempo para o ano de 1999. No dia como de hoje, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo no Brasileirão por 3-0, 3 gols de Guilherme no Mineirão. O Galo de Dario Pereira jogou com Veloso, Ronildo, Neguete, Cláudio, Cassap e Adriano, Galo, Valdir, Bruno e Mancini, Guilherme e Marques. Entraram Marcão e Hernani. Do Flamengo de Carlinhos, Klemer, Eduardo, Luiz Alberto, Fabão e Atirson, Leandro Ávila, Marcelo Rosa, Fábio Baiano e Beto, Caio e Romário. Entraram Maurinho, Iranildo e Leandro Machado. Falando de torcida, Andreso, esse jogo aí o Flamengo estava muito bem no campeonato. O Flamengo acabou tendo uma queda em 99, onde que estava lá na parte de cima da tabela. Nesse exato momento da competição, o Flamengo dividia a liderança do Brasileirão com o Corinthians, que seria o campeão. O Flamengo acabou nem conseguindo se classificar entre os 8. Mas falamos de torcida, tivemos uma invasão rubro-negra nesse jogo ao Mineirão, onde que praticamente a torcida do Flamengo dividiu o Mineirão, mas o Atlético Mineiro levou a melhor. Pois é, isso em 29 de setembro de 1999, há exatos 18 anos atrás. São 6h29 aqui na Rádio Fute Rio, na volta mais de Goytacás e América. Ouviremos as impressões dos jogadores e também toda a expectativa para a decisão de amanhã. Jogadores que já se prepararam, o América já indo para campo, já viajando nessa sexta-feira, já de olho nessa grande decisão. E também, é claro, também o Goytacás, que fez o último treino hoje pela manhã, lá no Ari de Oliveira e Souza, palco da grande decisão, movimentação da galera, expectativa, palavras e muito mais no nosso Fute Rio na geral de hoje, que vai até às 8 e vai falar sobre muitos outros assuntos. Então não sai daí não, 2 minutos e meio, rápido break, na volta tem mais Fute Rio na geral aqui na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí.
Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Somos paixão por futebol. Somos FuteRio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Nesta eu tô ligada. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net, e confira todas as notícias do seu clube de coração. A programação diária da Rádio Fute Rio está com atrações que vão deixar o ouvinte ainda mais ligado no futebol carioca. Às 7 da manhã, Transnotícias Transamérica. As primeiras informações do dia com dinamismo e descontração. Meio-dia, Transamérica Esportes. Na hora do almoço, tem um show de bola de reportagem no seu rádio, com os principais destaques diretamente dos clubes. Às 6 da tarde, Fute Rio na geral. Debate, informação e o maior giro de notícias dos clubes do Rio, em novo horário, mas com as mesmas 2 horas de duração que você gosta. E às 8 da noite, Arena Transamérica. O resumo completo do dia, com notícias, interatividade e a participação do timaço da Transa. Esta é a nova programação da Rádio Fute Rio. Aqui, você está na casa do futebol carioca. Rádio Fute Rio. 10 anos ao lado do futebol carioca. Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. FuteRio.net. Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 6h33. Esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca. E você sabe, tá todo mundo sempre ligado com a gente. Hey people, everybody think of my head. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponte Esquerda, cansado de guerra, mas Ponte Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço aí geral da rádio. FuteRio.net. Valeu, esse portanto é o nosso MC Serginho, meu vizinho, viu, meu conterrâneo. Abraço grande, parceiro, tamo junto aqui na cobertura mais completa do futebol carioca em www.futerio.net. São 6h33 aqui na Rádio Fute Rio. A gente continua falando sobre a grande decisão de amanhã entre Goitacás e América. E a gente já começa aqui no nosso Fute Rio na geral, esse segundo bloco, falando dos donos da casa, falando do Goita, o Alvianil da Rua do Gás. É o assunto do nosso segundo bloco, que abre a segunda meia hora do Fute Rio na geral. Olha o Goita aí! Goitacás até morrer, nosso lema é vencer, vencer. Na vitória, na derrota, na alegria, na amargor. Sou Goitacás, sim senhor. Sou Goitacás por amor. Sou Goitacás. É o Goitacás que amanhã recebe o América no Arizão, bola rolando às 3 da tarde aqui no FuteRio.net. Goitão que tem a vantagem no empate, viveu uma semana de muita expectativa e continua vivendo expectativa. Goitacás que realizou seu treino hoje, última pronto para a grande decisão, hein, Renan Mafra? Exatamente, o Goitacás fechou a sua preparação hoje, Andreuso. Alguns jogadores do América chegaram a falar, algo que eu concordei, né? Você passou toda a competição, né? Suando muito para conseguir o acesso. E afinal, uma diferença de 4 dias. Você em 3 dias não tem muito o que fazer. Você dá aquele treino ali e tudo mais, mas fica mais na base da conversa, né? E o Goita com certeza fez isso durante esses 3 dias. Teve treinamento, mas teve muita conversa para chegar aí ao momento decisivo e tentar conquistar o título. Quem falou um pouco disso foi o volante Jafinho, falando a expectativa justamente desse jogo aí de amanhã contra o América, que vai decidir o título
da Série B1 do Campeonato Carioca. Futebol não tem nada ganho, né? Nós sabemos que temos mais 90 minutos. Aqui esse jogo deu para provar que as duas equipes têm bastante qualidade, né? O público que veio aqui tenho certeza que saiu satisfeito. Um bom jogo e só demos um passo. Mas sabemos que o jogo lá em Campos vai ser mais um jogo difícil, mas esperamos fazer mais uma excelente partida e quem sabe, né, poder sair de lá com mais uma vitória. Esperamos sim, casa cheia, tenho certeza que a torcida vai dar um belo espetáculo. Quem não conhece a torcida do Goytacazes vai passar a conhecer, que eu tenho certeza que o Arizão sábado vai estar lotado, empurrando o nosso time, se Deus quiser, para mais uma vitória. Esse, portanto, o Jefinho, e que também quem falou, Andrés, foi o Cleiton, que deu uma ressaltada, né, no bom momento, na verdade, no ótimo momento vivido pela defesa do Goita, a melhor defesa da competição, mas garantiu que o Goita não vai ficar só na defesa por ter a vantagem do empate, não. Vai para cima e vai tentar mais uma vitória diante do América. Sim, a gente tem um ponto forte que é o setor defensivo. Viemos aqui não para defender, viemos para ganhar o jogo. Porque independente de onde a gente esteja jogando, a gente vem para ganhar o jogo. A gente não se acovarda nunca. Então isso que fez o que a gente fez com a vitória. Time que agride, que defende bem. Então a gente está de parabéns pelo jogo que fez. E viemos aqui buscar um bom resultado e em casa, mais do que nunca, vamos buscar a vitória também. A gente vai jogar para ganhar o jogo, a gente vai jogar aberto como a gente sempre joga, principalmente dentro de casa. Então a gente não vai jogar atrás, pode ter certeza que o nosso time vai atacar o tempo todo para buscar a vitória também em casa. Portanto, esse o zagueiro Cleiton falando aí um pouquinho dessa preparação da equipe do Goytacazes para a grande final. E dessa cara aparentemente ofensiva, pelo menos de acordo com o Cleiton, né, o zagueirão da equipe do Goytacazes, que amanhã o time vai para cima, não vai se acomodar com a vantagem que tem, como diz o outro, não vai sentar na vantagem para tentar não vai colocar o ônibus na frente do gol. Não vai fazer isso não, mesmo com 1-0, porque sabe justamente da qualidade do América, né, Renan? Esse Goytacazes é um time, além de tudo, muito precavido, um time que é coeso, que tem aí muitos jogadores de qualidade em várias posições, é um time que coletivamente se destaca, mas acima de tudo muito consciente. Acho que foi isso que a gente pôde ver no jogo da última terça-feira, e pelo menos pelo que promete o Cleiton, vai ter essa postura também no jogo lá do Arizão e sem jogar no contra-ataque não. Exatamente, eu acho que em algum momento o Goytacazes vai jogar no contra-ataque, mas eu tô prevendo um primeiro tempo muito idêntico ao que foi no Julito Coutinho. Eu acho que vai ser aquele primeiro tempo onde que o Goita vai para cima e o Goita vai tentar marcar gols. Fazendo 1, 2, 3-0, o que vier é lucro. Eu acredito que independente de como seja o primeiro tempo, se virar 0-0, 1-0 Goita, 2-0 Goita, o segundo tempo vai ser o Goytacazes, assim como foi no Julito Coutinho, atrás da linha da bola, marcando forte. Você vê que o Goytacazes pouco saiu no contra-ataque no segundo tempo, talvez tenha tido uma jogada apenas de contra-ataque durante toda a segunda etapa. Então eu acredito nessa situação. Acho que o Goita só vai tentar se arriscar um pouco mais no ataque no segundo tempo, caso o América vire vencendo o jogo, vá para o intervalo vencendo o jogo. Aí eu acredito em um Goytacazes um pouco mais ofensivo. Do contrário, eu acho que com 0-0, 1-0, 2-0 Goytacazes vai ser um segundo tempo do Goita se defendendo para segurar o resultado. Aliás, falando aqui em relação ao Goytacazes, hoje o Goita lançou a camisa nova, né, uma camisa comemorativa, pelo gol do Luquinha, o gol do acesso contra o Americano, com o nome do Luquinha e o número 44. Goytacazes que aparentemente vai jogar com essa camisa amanhã, mas vai vendê-la também para os seus torcedores, né, Renan Marcos? E o número 44 emblemático, né, Andrés? Esse número, esse tempo vai ficar aí na cabeça dos torcedores por anos. Porque justamente você enfrentar o maior rival num jogo direto pelo acesso. O Goytacazes brigou em outros anos pelo acesso, como falamos aí em 2012, tudo mais. Mas só que o Goytacazes acabou que ele sempre batia na trave. E aí não eram jogos diretos, não eram jogos que o Goytacazes simplesmente precisava de um jogo para conquistar o acesso. E aí a equipe do Goytacazes vinha batendo na trave. Por exemplo, 2012 foi aquela questão de ser uma competição de pontos corridos, onde que o Goytacazes não chegou a superar o Quissamã nem o Audax. Em 2013 teve toda aquela confusão com o América, onde que o Goytacazes escalou um jogador de maneira irregular, o América entrou na justiça, o Goita perdeu pontos, o América ficou com a vaga. Então tem toda essa situação onde que
o Goitacás vai ficar na cabeça com esse tempo, com essa marca histórica, justamente porque foi um confronto direto e ainda mais, para pimentar ainda mais isso, foi um confronto direto contra o maior rival. Prometendo, com certeza vai ser um grande jogo amanhã e também com essa ação de marketing aí, portanto, no Goitacás, com a nova camisa do Luquinha. Deixa eu aqui mandar também um abraço pra galera que tá mandando seu recado aqui no nosso Twitter. A Gleicimara Barreto tá aqui falando da camisa do Goita. O Pedrinho Moreira tá dizendo, nova camisa do Goita, R$150, mas está linda demais. Também a Bia Gofredo, meu Deus, a final do Goita é amanhã. Deus proteja o coração do meu pai e do meu tio, amém. Pois é, o coração da galera promete realmente bater mais forte. Também M. Soares, eu nasci pra ver o Goita indo pra primeira divisão, amanhã eu infarto. Também a Maria Laura, a Tainá Vieira, Bruno Germano, assim como o Gerson Tavares e toda a nossa audiência aqui na cobertura mais completa do futebol carioca em www.futerio.net. Você sabe, aqui é sempre paixão por futebol. Mandar ainda o recado pro Leonardo Félix, também o Haroldinho, sempre ligadão com a gente aqui no nosso Twitter, no @site FuteRio, e interagindo conosco e fazendo esse FuteRio na geral, assim como o PH Moutinho, também aqui conosco, o Malvadão, o Lucas, o Rafael Henriques também aqui junto conosco, o Ian, o Lobatim e também o Thiago Simão, além do Felipe Lisboa, todos com a gente aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Já falamos do Goita aqui no FuteRio na geral, hora de falarmos agora do América, o Mecão, o rival desafiante do Goitacás amanhã e que luta para chegar na grande virada e tentar buscar esse título da segundona. América é assunto no FuteRio na geral. Pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é cor do nosso coração, em nossos dias de emoção, toda a torcida cantará esta canção. La 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 la, la 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 la, la 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 la. É o América chegando aqui no FuteRio na geral, é o Mecão com direito a hino aqui no nosso FuteRio.net e levando para você todas as informações dessa decisão de amanhã. Ainda no clima do primeiro jogo, o América que se preparou pela última vez aqui no Rio de Janeiro hoje e que já viajou para Campos dos Goitacazes, já pensando, já planejando esse jogo de amanhã. Equipe americana que tenta essa virada lá no Arizão e tenta fazer aquilo que ninguém fez ao longo dessa segundona, chegar aí a vitória lá no Arizão, porque esse é o único resultado que interessa na luta pelo título. E os últimos aprontos do América antes dessa decisão, Renan Mafra? Exatamente, André. O América fechou sua preparação na manhã desta sexta-feira no estádio Júlio de Coutinho. Logo após o almoço já foi para Campos, onde já se encontra nesse momento. Então o América aí buscando reverter essa situação. E quem falou um pouquinho com a gente foi o meia Léo Rocha, que falávamos dele, né, o grande craque da equipe, justamente afirmando o que faltou para a equipe no primeiro jogo e o que não poderá faltar nessa grande decisão. Faltou um pouco do último passe ali e encaixar mais, né? O time deles vieram com bastante volume de jogo e a gente sentiu um pouco aí, mas no segundo tempo a gente conseguiu criar mais, mas infelizmente a bola não entrou. Agora é ir lá para Campos e buscar reverter esse resultado aí. É possível? É, claro que é, com certeza. Portanto, esse Léo Rocha, Andrés, e o zagueiro Peçanha, capitão da equipe, fez coro ao camisa 10 americano, falando que a equipe do América precisa entrar mais atenta no jogo decisivo. Realmente tem que entrar no campo nos dois tempos. Entramos só no segundo, mérito da equipe dele que subir, se defender bem. Quero parabenizar a torcida que fez um espetáculo maravilhoso. Mas eu tenho certeza que eles não vão baixar a cabeça como a gente também, que a gente pode reverter lá. Portanto, esse zagueirão da equipe do América, Peçanha, mais uma vez sendo capitão de uma equipe, né? Ele que por muito tempo foi capitão da Lusa, agora chegou durante a competição e também virou capitão do América. Ok, portanto aí o Renan Mafra também trazendo as palavras tanto do Léo Rocha quanto do Peçanha. E o América que me parece realmente muito consciente daquilo que fez, ou do que não fez, na verdade, no jogo de ida, quando realmente teve uma atuação ruim no primeiro tempo e permitiu o Goitacás chegar aí a essa vitória. Lembrando que o América não tinha perdido ainda em casa nessa segundona e com uma atuação pobre da primeira etapa, demorou para acordar e viu tudo ser colocado a perder, hein, Renan? Exatamente, Andrés. Falamos muito no jogo contra o Audax, né, que talvez o Audax fazia a sua pior apresentação na Série B1 do Campeonato Carioca, e o América estava fazendo a sua melhor apresentação. Na minha opinião, fez a melhor apresentação no Campeonato Carioca. E eu digo que talvez no comando do Lúcio Niso
foi o pior jogo do América contra a equipe do Goitacás nessa partida de ida. Eu não lembro, no comando do Lúcio Niso, o América fazendo uma partida tão ruim como fez na última terça-feira. Muitos vão pensar, mas o América no segundo tempo reagiu, o América no segundo tempo pressionou, mas a grande verdade é que o América não teve uma chance de gol clara. A melhor chance foi acontecer apenas aos 31 minutos, num cruzamento da esquerda, onde o Robinho chegou uma cabeçada a gol, mas o goleiro Paulo Henrique defendeu de maneira tranquila. O América não assustou, não obrigou o Paulo Henrique a fazer uma defesa monumental, a fazer um milagre durante a partida. O primeiro tempo foi todo do Goitacás, segundo tempo o América dominou inteiramente a posse de bola, mas finalizou poucas vezes a gol. Então eu creio que no comando do Lúcio Niso, o clube não tem, a equipe não tenha ido tão mal como foi na última terça-feira. Até porque no início da competição ainda, sob o comando de João Carlos Ângelo, de fato o América fez algumas partidas onde deixou a desejar. Talvez o Audax foi a partida mais emblemática, porque o Laranja Meritiense simplesmente passeou para cima do América. Conquistou uma vitória por 3-1, mas poderia ter sido 4, 5, 6, e não foi mais porque o Audax diminuiu o ritmo. Então eu acho que naquele começo de campeonato o América fez partidas muito ruins, mas no comando do Lúcio Niso eu não lembro do América ter feito jogos tão ruins como foi o da última terça-feira, até mesmo nas derrotas, por exemplo, para Serrano, para o próprio Goitacás, onde o América acabou perdendo fora de casa. Foram os dois jogos que o América perdeu no comando do Lúcio Niso. Então o gramado deu uma prejudicada no América em ambas as situações, mas só que o América de fato pelo menos lutou, pelo menos deu trabalho ao goleiro adversário, algo que não aconteceu na última terça-feira. Então eu creio que o América vai ter que mudar a sua postura. O próprio Belarmino falou em equipe se reinventar, e eu acho que vai ser mais ou menos isso, para tentar conquistar a vitória. Mesmo o América passando por essas dificuldades de ter que reverter placares, do adversário ter a vantagem do empate, eu creio que nos jogos decisivos do América, por exemplo, da partida do Tigres para cá, eu acho que sempre quando o América conquistou a vitória, foi impondo a sua técnica. Sim. O Tigres do Brasil, o América goleou de maneira fácil no Los Lários, o América impondo a sua técnica, muito do talento do Léo Rocha e do Alan. Com certeza, grande atuação dos dois. Grande atuação dos dois. Depois teve um empate contra o Duque, onde que talvez tenha faltado justamente um pouco mais de disposição da equipe para segurar a vitória. Porque o América fazia o gol na sua técnica, o Duque botava raça na partida, chegava ao empate. E por muito pouco não chegou à vitória. Depois o América acabou, talvez no jogo onde que botou mais o coração em campo, foi contra o Barra da Tijuca, lutando até o final para buscar a vitória, mas teve um tropeço. Contra o São Cristóvão, né, o time tecnicamente muito superior, impôs a sua técnica. Assim como foi contra a equipe do São Cristóvão. O próprio Itaboraí, apesar do empate ter vindo no final do jogo, o América faltou um pouquinho de coração, porque a equipe talvez tenha subido um pouco no salto, Itaboraí com um jogador a menos durante toda a segunda etapa. O América não demonstrava muita raça, achava que ia resolver o jogo no toque de bola, Itaboraí se fechou, chegou a um gol na bola parada, e depois o América só foi chegar ao empate no final do jogo. Contra o próprio Audax, a melhor equipe na competição, ao meu ver, a melhor equipe tecnicamente falando, o América apostou na sua técnica e superou o Audax na sua técnica. Não foi necessário ter um time com raça, um time dando carrinho a todo instante, não. O América superou o Audax na técnica. E eu acho que para essa partida decisiva contra o Goitacás, como disse o Belarmino, a equipe vai ter que se reinventar um pouquinho. Vai ter que botar mais o coração na ponta da chuteira, vai ter que lutar mais, brigar por cada bola, porque eu acho que só a técnica, até pelo estado do gramado do Arizão, acho que o América não supera o Goitacás, não. Vai ser preciso, além da sua técnica, botar raça na partida. São 6 horas mais 49 minutos, 6h49 aqui na Rádio Fute Rio. Ainda falando do América, mas agora fora de campo, trazendo uma informação aqui dentro do nosso futerio.net. As chapas que vão concorrer às eleições presidenciais do clube são inscritas. A homologação vai ocorrer na próxima semana e a votação no próximo dia 10. Serão dois candidatos
Primeiro da situação, que é o Sidney Santana, atual vice-presidente do clube, da chapa América Unido Vencerás. E a oposição tem como líder o atual presidente do Conselho Deliberativo, Neil Chaves. É a chapa Garra Americana. As inscrições que aconteceram na sede da Rua Gonçalves Crespo, a sede do clube municipal, na verdade, a sede provisória, enquanto a de Campos Sales segue sendo restaurada na realidade, como houve até o lançamento da pedra fundamental há 2 semanas atrás quase. Lembrando que na segunda-feira as chapas serão analisadas pelo Conselho para que todas as condições legais possam vir a ser confirmadas e então as eleições possam acontecer com essas 2 chapas. Como eu disse, Sidney Santana, o candidato da situação, e Neil Chaves, o candidato da oposição. 2 figuras de longo tempo do América, né, Renan Mafra? Uma vez que o Léo Almada não fica no clube. Exatamente. Talvez o Léo Almada siga em outro cargo, mas ele não quer mais essa pressão de ser o presidente, né? Ele tem um outro trabalho próprio, onde ele também está há muito tempo, desde 1988. Então ele vai tentar aí uma outra situação dentro do clube. O certo é que o Sidney Santana, que por muitas vezes respondeu como presidente do clube, por afastamentos do Léo Almada por problemas de saúde, ele vai ser o candidato da situação, e Neil Chaves, o atual presidente do Conselho Deliberativo, vai estar aí à frente de uma chapa da oposição, né? Como você bem disse, as chapas ainda serão analisadas na segunda-feira. Se houver algum problema, vão ter até a quarta para resolver esses problemas, justamente para ter a homologação das chapas, e aí tudo correndo dentro de uma normalidade. A eleição acontece dia 10 no clube municipal, que vai decidir aí o futuro presidente americano no próximo triênio, né? E vale ressaltar que o América pode ter alguns anos à frente um pouco mais aliviado, justamente por causa da questão da sua sede. Sim. Eu acho que com recursos financeiros que o clube conquistará por causa da revitalização da sua sede, podemos ver aí anos mais dourados para o América, e aquela situação onde o diretor executivo de futebol, Marco Antônio Teixeira, citou, né? Talvez aproveitando esse gancho, aproveitando essa leva onde o América pode ter mais recursos financeiros, tentar chegar a uma Série B de Campeonato Brasileiro em 5 anos. Mas será mesmo, cara? Porque a gente ouve esse papo há tanto tempo. Olha, o América agora vai com tudo, hein? A América agora tem o Romário, a América agora tem investimento disso, hoje não tem o Romário, né? Tem daquilo outro, agora tem a nova sede, 5 anos na Série B do Brasileiro. Sabe, é claro que você tem que pensar sempre alto. Sim. Ainda mais se é um clube como o América. Mas será realmente que dá pra acreditar nisso? Dá pra falar que é uma coisa palpável? Porque o próprio torcedor do América, inclusive que tá nos ouvindo, e tanto ao vivo quanto no podcast, sabe que esses discursos sempre são feitos. Sim. Sempre se fala em relação a resgate da história do América, em refazer o clube como sendo um time grande, em trazer os bons tempos de volta. Olha, aquele América dos anos 80, a gente quer trazer de volta, quer fazer Eu voltar. acho impossível Só isso, que não é sinceramente. fácil, entendeu? Pra dizer o mínimo. E aí, será que realmente dá pra acreditar? Quer dizer, na tua experiência, você com tanto tempo de América acompanhando, Renan, você que eu sempre falo que de todos da mídia do Rio de Janeiro, o que mais entende de América e ponto final, porque afinal de contas você literalmente mora do lado do América. Sim. Dá pra realmente levar fé nisso, cara? Porque por mais que a sede seja moderna, nova, tenha novas instalações, a América vai ganhar um dinheiro com isso. Será que realmente vai ser uma coisa positiva ou vai ser mais do mesmo? A América já tendo perdido a Teodoro da Silva, já tendo perdido o Andaraí, agora perdendo o Campos Sales para um shopping, na verdade fazendo a sede em cima, enfim, é uma meia perda. Mas dá pra realmente levar fé nesse discurso? É palpável pensar no América mais forte assim nos próximos anos, na tua visão? Olha, Andreso, eu acho que positivo toda essa situação será para o clube. Só que eu acho que o América também tem que caminhar com pés no chão. Um problema que eu também vejo no América é o muito oba-oba, o muito acreditar que tudo vai ocorrer de uma maneira fácil. Voltamos para a primeira divisão. Vamos chegar à Série B do Campeonato Brasileiro em 5 anos. Calma, gente. Talvez teve muito oba-oba em cima do América em 2016, quando o clube retornou à primeira divisão depois de 4 anos. E aí as coisas não saíram como planejado, o clube sofreu com salários atrasados. Isso aí custou o rebaixamento à equipe. Eu, sinceramente, nesse primeiro ano de retorno ao Campeonato Carioca da Série A, eu acho que o América não tem que se preocupar em chegar à vaga de Série D. Eu acho que o América tem que se manter. Precisa ficar entre os 10 primeiros para não ter que passar por seletiva em 2019.
Então, eu acredito que o América tem que chegar nesse pensamento. Vamos ficar aqui, vamos ficar tranquilos, tentar superar essa fase da seletiva, porque para mim é o momento mais complicado pro clube. O Nova Iguaçu, que foi o 5º colocado esse ano, talvez é até um bom exemplo pro América em termos administrativos e tudo mais, mas o Nova Iguaçu, que foi o 5º colocado esse ano, o técnico Edson Souza, que comandou a equipe no Campeonato Carioca, deixou claro que o pior momento seria a fase seletiva. Talvez até em termos psicológicos, não táticos, não técnicos, mas ele sabia que a equipe precisaria ter muita raça, muita disposição, justamente para chegar na fase principal do Campeonato Carioca. Depois, com a equipe técnica que ele tinha, o trabalho iria fluir naturalmente. O Nova Iguaçu teve até uma dificuldade no primeiro turno, em 5 jogos só foi ganhar na 5ª partida, mas depois no segundo turno também deslanchou, chegando até vitórias contra equipes de maior investimento, no caso o Fluminense. O Nova Iguaçu ganhou até de maneira fácil, vamos dizer, tu pensar, o Fluminense, não sei o que, tudo bem, o Fluminense estava com o time reserva, mas a vitória do Nova Iguaçu foi fácil, foi um 3-1, podendo ser mais. Então, foi uma expectativa que o Nova Iguaçu teve, que talvez possa ser um bom espelho para o América. Positivo essa situação vai, mas eu acho que nesse primeiro ano, em 2018, o América tem que pensar em ficar na primeira divisão, passar da fase seletiva e depois ficar entre os 10. Ficou entre os 7, ficou entre os 6, conquistou a vaga na Série D, ótimo. Conquistou a vaga na Série D, aí você pode começar a pensar num retorno à primeira divisão, mas também não é achar que vai ser fácil como foi com Volta Redonda, achar que no primeiro ano vai subir. Eu acho que a Série D, como muitos comparam, até brincam a situação da Libertadores, né, André? Você não conquista a Libertadores, você é um time que não vai muito para Libertadores. Então você conquistou a vaga, você vai ser campeão. Não, a Libertadores, para você ser campeão, você precisa jogar a competição, começar a ter uma experiência, aprender uma experiência na competição. Não é de primeira, né? Não é de primeira, é difícil acontecer de primeira. São casos raros acontecer de primeira. Então, eu creio nisso, que a Série D é a mesma situação. Você precisa aprender. O caso do Volta Redonda foi um caso único. Um caso onde que o clube investiu bem para uma Série D. Fez um trabalho muito bom com o técnico Felipe Surian à frente da equipe. E tinha um time qualificado, tecnicamente, que sobrou para cima de muitos adversários. O Volta Redonda conquistava vitórias fora de casa e dentro de casa. O Volta Redonda simplesmente deu um show na final, venceu por 4-0. Então, são alguns exemplos que o América precisa ter, mas também com muitos pés no chão. Eu acho que o principal passo para 2018 é estar entre as 10 primeiras equipes para fugir da seletiva em 2019, conquistando uma vaga na Série D. Aí começa a pensar o ano para 2019, começa já o planejamento após o Campeonato Carioca, que foi isso que o Nova Iguaçu fez. O Nova Iguaçu abriu mão da Copa Rio. O Nova Iguaçu podia conquistar uma vaga na Copa do Brasil através da Copa Rio, mas pelo que vemos no Campeonato Carioca, no futebol carioca hoje, eu acredito que pelo menos uma equipe vai estar na Libertadores. Hoje temos 2 equipes na zona de classificação para a Libertadores, Botafogo e o Flamengo. Isso aí também abriria uma vaga na Copa do Brasil para o Madureira. E tem o Fluminense com potencial, o Vasco e o Eurico Miranda, aí você pode acreditar ou não, falando que vai para a Libertadores e tudo mais. Porém, é muito difícil o Nova Iguaçu ficar sem a vaga na Copa do Brasil. Pois é. Então, e mais um acerto dessa gestão, inclusive, mais um acerto da sua gestão. Que é mais uma prova do quanto que o Nova Iguaçu é exemplo. Você falou que o Nova Iguaçu é exemplo para o América. Eu diria que para todos os times de menor investimento no Rio. Exatamente. Eu vejo esses clubes como exemplo hoje. Nova Iguaçu, o Volta Redonda. Então eu acho que o América precisa muito se espelhar nessa situação. O gestor de futebol da equipe do Friburguense, o Siqueirinha, que é outro que apesar do clube estar na segunda divisão também faz um bom trabalho, ele usou uma frase, uma entrevista recente ao Fute Rio que eu gostei muito. É ter a humildade e copiar o que dá certo. Então eu acho que o América precisa fazer isso. Ter a humildade de pensar, olha, é melhor nos mantermos na Série A no ano que vem. Vamos ficar entre os 10 primeiros. Conquistando uma vaga na Série D, ótimo. Não conquistando, começa a pensar o 2019. Lógico, talvez também pensando na Copa Rio, porque a vaga na Série D pode vir na Copa Rio. Então, mas começa a pensar o 2019 para dar um passo à frente no Campeonato Carioca. Que aí, esse passo à frente, depois de você ficar entre os 10, pode ser ficar ali na 5ª colocação e aí conquistar a vaga. Um outro clube que eu vou usar como exemplo, que talvez
não esteja no patamar administrativo de Volta Redonda, Nova Iguaçu, nesse primeiro momento eu acho que pode ser um exemplo para o América, é o Madureira, onde o presidente Elias Duba, ele é muito claro nessa situação e eu concordo com ele. A Copa do Mundo dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro hoje, infelizmente, ainda é o Campeonato Carioca. É o campeonato que dá mais recursos. Eu quero chegar numa Série B, o Volta Redonda tá uma divisão. Eu quero chegar na primeira divisão. É um sonho um pouco distante para os clubes de menor investimento. Mas para isso, você tem que fazer muito bem o seu papel no Campeonato Carioca, que é o campeonato que te dá recursos. Você só volta a conseguir recursos numa Série B de Brasileiro. E isso os clubes ainda não têm hoje. São 7 da noite, esse é o Fute Rio na geral, que daqui a pouquinho vai falar muito mais sobre essa grande decisão. Aliás, vai falar sobre outros assuntos, mas é claro, você acompanhando aqui no futerio.net, amanhã a emoção de Goitacás e América lá no Arizão, às 2 da tarde com preleção Fute Rio e às 3 com a bola rolando aqui na transmissão mais carioca da sua internet. São 7h01, esse é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 1982, num dia como o de hoje, no estádio Ítalo Delcimo, Campo Grande, venceu o Americano pelo placar de 2-1 pelo Campeonato Carioca, gols de Luizinho e Lulinha para o Campo Grande, e Jorge Luiz para o Americano. Campusca atuou com Jorge, Ramires, Neném, Pirulito e Jacenir, Serginho, Lulinha e Pingo, Tuxê, Luizinho e Almir. Entraram Demétrio e Carlos Antônio. No Americano, João Luiz, Totonho, Orlando, Ronaldo e César, Maguinho, Fazoli e William, Índio, Jorge Luiz e Sérgio Pedro. Entraram Chico Explosão e Renato. Campo Grande 2, Americano 1, em 29 de setembro de 1982, há exatos 35 anos atrás. Olha só o que eu achei. E olha o que eu achei aqui no futerio.net, a sua versão audiofônica aqui da nossa pitadinha histórica, para você, claro, relembrar aqui junto com a gente momentos importantes do futebol do Rio de Janeiro. A gente volta no tempo para o ano de 1986. Naquela altura, o América, um dos grandes momentos do América em sua história, conseguiu um belo resultado diante do Campo Grande pelo Campeonato Carioca. Naquela temporada, a equipe do Mecão, que viveu um momento importante não só naquele ano, mas ao longo daquela década de 80, mas naquele 86 chegou até mesmo a figurar entre os times que disputaram o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, perdão. A América chegou a ser semifinalista naquela ocasião e fez bonito. No dia 10 de maio, o América, em 86, empatou em 1-1 com o Campo Grande, lá no estádio Volney Browne. E o resultado, você acompanha aqui junto com a gente, a narração de um dos gols do América, ou do gol do América nesse jogo, marcado por Renato Carioca, aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro, na voz de Sérgio Moraes, dos Pampas aos Seringais, na época pela Super Rádio Tupi. Sérgio Moraes, saudoso e notório torcedor americano. Depois desse gol, rápido break, e na volta mais uma hora de Fute Rio na geral, com Copa Rio, com Série C e muito mais aqui em futerio.net. Por enquanto, volte no tempo conosco. 10 de maio de 1986, América 1, Campo Grande 1. Olha o que eu achei. Vem Luizinho, marca o Wilson Carlos dos Santos, o time do Campo Grande vai todo pra cima, Cláudio Perrot. Olha, a tabela maravilhosa, o pênalti, para resumir a coisa, realmente existiu, Sérgio Moraes. Uma tabela maravilhosa entre os jogadores Luizinho e Renato. Botou na frente, ia fuzilar o goleiro Paulo César da equipe do Campo Grande, quando me aparece ali o Assis, juntamente com o jogador Paulo Sérgio da equipe do Campo Grande, e os dois fizeram um sanduíche no Luizinho. Já havia sido cometida a falta quando o Luizinho se atirou de forma espalhafatosa. Pênalti claro, e agora, se posicionando o próprio Renato, pelo menos é o homem próximo à bola para a cobrança. É a chance do América abrir a contagem aqui em Caio Martins, Sérgio. Paulo César está colocado no centro de seu barraco. O árbitro autoriza a cobrança de Renato. Camisa número 10. Expectativa, eu confirmo. Correu Renato. Atenção, atirou. Gol do América. Renato batendo com alta categoria no canto esquerdo, a meia altura do Paulo César. Gol do América, decorridos 8 cravadinhos em cima da pista. 8 cravadinhos.
Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Você está na sintonia. FuteRio.net. A programação diária da Rádio Fute Rio está com atrações que vão deixar o ouvinte ainda mais ligado no futebol carioca. Às 7 da manhã, Transnotícias Transamérica. As primeiras informações do dia com dinamismo e descontração. Meio-dia, Transamérica Esportes. Na hora do almoço, tem um show de bola de reportagem no seu rádio, com os principais destaques diretamente dos clubes. Às 6 da tarde, Fute Rio na geral. Debate, informação e o maior giro de notícias dos clubes do Rio. Em novo horário, mas com as mesmas 2 horas de duração que você gosta. E às 8 da noite, Arena Transamérica. O resumo completo do dia, com notícias, interatividade e a participação do timaço da Transa. Esta é a nova programação da Rádio Fute Rio. Aqui, você está na casa do futebol carioca. Rádio Fute Rio. 10 anos ao lado do futebol carioca. Alô galera, aqui é o Falcão do Futsal. Eu também tô ligado no Fute Rio. Quero você ligado também. Um abraço a todos. FuteRio.net. Estamos apresentando Fute Rio na geral. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7h07, horas iguais aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até 8 da noite, você sabe. Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui que tá falando o Pantera, também tô ligado no Fute Rio. Um abraço pra todos. FuteRio.net. Valeu, esse Donizete, o Pantera Negra, grande fera, sempre ligado aqui na transmissão mais carioca da sua internet, em www.futerio.net, campeão de uma segundona com volta redonda, Renan Mafra, você sabia disso? Bem lembrado. 1988. Sim, é onde começou a sua carreira, não foi? Ele é de volta redonda. Exatamente, e de lá, né, brilhou depois por vários clubes do Brasil, mas como você disse, né, campeão de uma segundona pelo Voltaço, clube que hoje... como falamos no bloco anterior, né, Andreso? Serve de exemplo a muitos. Sem dúvida alguma. Ele que foi depois de Botafogo, teve no México, fez história por lá, foi um grande ídolo também no futebol mexicano. Voltou para o Brasil, defendeu também o Vasco da Gama, várias equipes na realidade, mas é um grande vencedor na carreira. E o filho dele que vai jogar no Boa Vista, né, ano que vem, né? Exatamente. Renan Donizete. É mais uma das contratações assim, bombásticas do Boa Vista. Eu, sinceramente, Andreas, eu acho que o Boa Vista, ele se chegar e fizer tentando aí, quem sabe, manter o elenco atual e trazendo peças pontuais, sem pensar muito em alarde, como foi esse ano, né, nomes conhecidos, aí mas que somaram um pouco, eu acho que o Boa Vista vai vir para dar um trabalho grande, né? Voltar a ser o Boa Vista que dava aquele trabalho lá, que chegou a uma final de campeonato de Taça Guanabara, tudo mais. Eu acho que é manter esse elenco e pegar peças pontuais. Não precisa contratar um elenco inteiro de estrelas. Pega bons jogadores, acho que a defesa é um setor que precisa ser reforçado, a lateral direita. Então, tenta fazer isso, que eu acho que o Boa Vista vai ser um clube que vai dar muito trabalho para o ano que vem. E daqui a pouquinho falaremos sobre esse título do Boa Vista dentro da Copa Rio de 2017, porque agora a gente vai continuar trazendo informações aqui do futebol carioca, indo agora para a terceira divisão, porque tem a notícia bacana do Angra dos Reis aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. Ô Renan Mafra, você conhece o humorista Maurício Meirelles? Já ouviu falar nele? Já, sim.
Faz uma charge muito boa, chega a faz o cara do webbullying. Sim, sim. É, bacana. Enfim, ele é o novo reforço do Angra dos Reis. Não, pera aí. O Twitter anunciou, o Twitter do Angra, Twitter zoeiro do Angra dos Reis. Aproveitando aí. Fez uma brincadeira em que o Maurício Meirelles aparece de camisa do Angra. Se eu não me engano, ele vai fazer show na cidade esse fim de semana. Ele que tem aí a turnê do Perdendo Amigos, né? Que é o grande espetáculo dele. Tá até no YouTube, muito bacana, muito engraçado. E fazendo aí, enfim, shows de humor por todo o país. E ele apareceu lá em Angra dos Reis e apareceu com a camisa, com a peita do Angra. Muito bonita, inclusive. Legal, azul. E tá aqui dizendo, tweet de 3 horas atrás, ou tweet na verdade. Reforço, @Malmeireles é do Angra. O atleta chega com a missão de perder peso e conduzir o clube até a Série A de 2018. E já repercutiu, saiu até no jornal O Globo. E também o Marcelo Adnet já respondeu aqui dizendo, coitado do Angra, seu jogador de DVD. Tudo editado, gente. É a zoeira do pessoal. Marcelo né? Adnet também não perde tempo, né? Pois André, é. Mas legal. Mas já pensou, rapaz, humorista batendo bola? Ia ser muito bacana. Acho que os clubes de divisões inferiores do Rio podiam pensar nisso. Seria uma grande ação de marketing a gente ver de repente alguém sendo contratado, um famoso sendo contratado pra jogar um negócio desse aí. Tipo o São Cristóvão aquele ano com o Nuno Leal Maia de técnico. Lembra disso? O Maurício, ele era aquele que chegou a participar do CQC, rapaz? Não, ele participou do CQC, mas o que jogou bola foi o Marco Luque. Não, mas... O Marco Luque jogou bola de verdade. Não, eu sei, mas o Maurício chegou a fazer parte um período... Fez uns 2 anos, eu acho. Ah, sim. Ele é melhor não contar aqui, mas ele foi uma das melhores piadas que eu vi no programa, foi dele pra cima do Agnaldo Timóteo. É melhor não contar aqui por causa do horário, mas é um cara que ele de fato é muito engraçado mesmo. E ele, naquela época de repórter do CQC, ele dava umas cheiradas pra cima aí dos entrevistados que deixava a pessoa sem graça. Maurício Meirelles que é carioca, né? Daqui do Rio de Janeiro. Sim. Agora, já pensou, rapaz, o Maurício Meirelles jogando profissionalmente pelo Angra dos Reis, rapaz? Eu acho. Por qualquer equipe. Pô, os famosos, será que de repente não teriam vaga? Algum famoso bom de bola no time da terceirona, da quartona aqui do Rio, cara? Olha, acho que tecnicamente sim, André. Vou usar um exemplo não de um famoso, mas de um jogador que hoje está no Esporte Clube Resende. O quanto criticamos ele na Série A do Campeonato Carioca, que é o Marcudinho. Verdade. Quantas vezes criticamos esse jogador? É impressionante como ele sobra na Série C do Campeonato Carioca, na quarta divisão. Muito grande, algo fantástico. Ele, de fato, quem olha o Marcudinho numa Série C de Campeonato Carioca, acha que é um jogador diferente. Na Série A, é um jogador que ainda não brilhou. Ele que é um jogador que é criado pelo Bangu, né? Sim. Chegou até a treinar pelo Séries no começo da temporada, Exatamente. mas não se firmou, não ficou por lá. E o Séries acabou caindo, né? Na terceira divisão. Não sei se o não se firmou é por culpa dele, né? É verdade, essa é a questão, mas não pôde ficar por lá. Inclusive, o primeiro treino dele, um dos primeiros treinos dele, eu acompanhei, ele foi muito bem. Fez um gol e levou fez um gol de pênalti que ele levou e deu passe para um gol do Eudes também. Então, realmente, acredito que por qualidade não tenha sido a razão pela qual ele tenha saído do Séries, até porque poderia sobrar na terceira divisão. E se ele tivesse no time, talvez as coisas fossem um pouco diferentes. Eu acho que seria totalmente diferente para a equipe da Zona Oeste. 7h13 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos então falar do Boa Vista, falar do campeão. Boa Vista, campeão da Copa Rio 2017. Verdão de Saquarema ganhou na raça do americano nos pênaltis. E é o assunto de agora aqui no Fute Rio, na geral. Vamos torcer de todo o coração. Torcida aplaude esse clube que surgiu. O Boa Vista preferido no Brasil. É o Verdão de Bacaxá que venceu o americano nos pênaltis. 1-0 do tempo normal, depois de ter perdido por 1-0 em casa. Conseguiu dar o troco Cardoso Moreira e nos pênaltis perdeu a estrela do goleiro Rafael. E o Boa Vista é campeão da Copa Rio. Demorou, mas o Verdão finalmente faturou esse título que ainda não tinha, Renan. Na verdade, o Boa Vista, tirando a Série B do Campeonato Carioca, né? Boa Vista nunca tinha conquistado um título desde quando chegou à primeira divisão, né? Esse tinha sido o fato para o Verdão de Saquarema, a equipe... Chegou a ganhar a Taça Rio, né? Que foi aquele na altura em que era apenas disputada entre os pequenos, né? Rapaz, eu não lembro. Ganhou a Taça Rio em 2014, se não me engano, ou 15. Não, eu acho que... Com o gol do Gustavo Geladeira, inclusive, de falta. Rapaz, não, foi naquele ano que a Taça... Foi em 2014, verdade, foi. Bem lembrado, André. Foi o ano que... tinha, na verdade, a Taça Guanabara seria o campeão dos pontos corridos mesmo, né? Que foi o Flamengo na ocasião, Sim. até
conquistou com uma rodada de antecedência, uma ou duas rodadas de antecedência, o Boa Vista de fato com um gol no finalzinho, né? E naquele jogo o Boa Vista também estava preocupado em entrar na quarta colocação da classificação geral para tentar vencer, enfrentar o Flamengo. E na verdade a Taça Rio era disputada, era um torneio que a federação definiu apenas entre os clubes de menor investimento. Sim, sim. Tinha uma outra taça denominada lá para os times grandes e tudo mais, né? E o Boa Vista acabou sendo campeão. Verdade, você lembrou desse título. E também tinha aqueles títulos, os famosos torneios extras, né, que tivemos aí ao longo da competição. Se eu não me engano, o Boa Vista... essa Taça Rio, mal ou bem, foi meio que isso também, né? Sim, só verdade. que com um nome mais estilizado, um troféu bonito e tudo mais. Exatamente. E o Boa Vista, eu acho que ganhou algum desses torneios extras também, mas um título de expressão mesmo. Título de um campeonato onde que o campeão é o campeão, porque a Taça Rio, né, cá pra nós, o campeão do Campeonato Carioca que valeu mesmo foi o Flamengo na ocasião. O torneio extra que aconteceu, os clubes grandes estavam lá mais à frente, mas um título mesmo, onde que o Boa Vista não tem essa questão do pessoal esquecer, foi esse título da Copa Rio. Esse ninguém vai esquecer. O Boa Vista conquista um título muito importante. E um ano, Andrés, que eu acho que talvez não começou legal para o Boa Vista, onde que a equipe perdeu aí a chance de fazer um grande campeonato carioca. Mas eu acho que dos males que o Boa Vista passou durante a temporada foram os males menores. Porque você pensa, do Campeonato Carioca, o Boa Vista fez uma grande competição? Não. Mas o Boa Vista ficou em 8º. Logo, não perde cota de TV, a gorda cota de TV de 4 milhões para o ano que vem. É algo que o Boa Vista permanece. Ficou devendo no Campeonato Carioca, mas permaneceu com a sua alta cota de TV. Pela primeira vez, o Boa Vista avançou em competições nacionais. Chegou à 3ª fase de uma Copa do Brasil, passando pelo Ceará, que cá pra nós sabemos da força da torcida do Ceará. Tudo bem que o jogo foi no Alcir Rezende, passando por uma tradicional Portuguesa que não vive um grande momento. De fato, a Lusa hoje, com a eliminação na primeira fase da Série D, não tem nem divisão para disputar, a grande verdade é essa, mas é um clube muito tradicional, o Boa Vista deixou para trás e acabou caindo diante de um Sport, que é um clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que está aí numas quartas de final de Sul-Americana. Então caiu para uma equipe grande do futebol nacional. E aí chega na Série D, é o primeiro colocado da sua chave, cai no mata-mata. Foi algo que infelizmente o Boa Vista ficou devendo, mas chegou a uma segunda fase de Série D, que muitos falavam, o Boa Vista não tá nem aí, o Boa Vista não vai brigar, e foi um time mais forte. Normalmente a gente via aquele time recheado de jogadores, ex-jogadores com passagens em clubes grandes, estando no Boa Vista no Campeonato Carioca, e no segundo semestre um time, cá pra nós, muito meia boca, né? Não foi o que vimos esse ano. Esse ano podemos falar que o Boa Vista levou a temporada inteira a sério. E se seguir assim, sabendo do investimento que o clube tem, eu acho que o Boa Vista pode crescer no cenário nacional nos próximos anos, porque investimento o clube vai ter. Resta também ter peças boas, como o Boa Vista teve durante toda a competição, justamente para brilhar e fazer competições do nível que fez uma Copa Rio, do nível que fez uma Copa do Brasil e do nível que também fez uma Série D. Pois é, inclusive após o jogo, né, após a vitória lá em cima do Americano, por 1-0, o gol do Leandrão, aquele mesmo no tempo normal, e também da vitória por 4-2 nos penais, com o Rafael defendendo 2 cobranças. Felipe Augusto falou um pouco sobre essa vitória, né? Exatamente. O Felipe Augusto, artilheiro da competição, diga-se de passagem, Andrés, ele falou que ele teve aí vamos dizer, chegou um pouquinho antes ao futuro, falando que já sabia dessa conquista. Eu já sabia que a gente seria campeão, porque a gente estamos fazendo um trabalho desde o Campeonato Brasileiro muito unido. Mais do que nunca a gente merece ter esse campeonato, pelo trabalho que a comissão, a diretoria, os jogadores estão fazendo. Nada melhor como fechar com a Copa Rio sendo campeão. O gol é consequência do jogo. Infelizmente eu não consegui guardar, mas meu companheiro que já não vinha fazendo gol, conseguiu fazer, o Leandrão. Fico feliz pelo gol que ele fez e mais feliz ainda pelo título.
Portanto, esse Felipe Augusto falando pra TV Ferg, Deus. E o Felipe Augusto, né, também uma entrevista recente ao Fute Rio, gostei do que ele falou, né? Ele sonha com a artilharia do Campeonato Carioca do ano que vem, onde ele vai enfrentar craques, né, que eram ídolos dele no videogame. Aquele jogador que ele, olha só, vou contratar esse aqui, vou contratar esse aqui, ele faz uma panela num time só e bota ali pra jogar. E ele vai enfrentar muitos desses jogadores, vai ter que concorrer aí com o Henrique Dourado, com o Paulo Guerreiro, com o Roger, com o Luiz Fabiano, vai ter que concorrer com essa galera aí. Só grandes feras. Artilharia, só feras. Fora jogadores de clubes de menor investimento que brincam de fazer gols, né, Andreas? Por exemplo, podemos ter aí no Volta Redonda o David, ficando mais uma temporada, o Adriano, quem sabe pintando novamente aí no Nova Iguaçu ou em qualquer outra equipe. Thiago Amaral, por que não? Vai que ele reencontra talvez o Pipico, momento. quem sabe? O Pipico aparecendo em alguma equipe. Então o Alan, não podemos descartar, nunca esquecemos, né? o Alan. Então ele vai ter aí uma concorrência grande, mas tá sonhando aí, quem sabe, com uma artilharia no Campeonato Carioca. Agora me surpreende, Renan, a evolução do Felipe Augusto, também. Porque é um jogador que eu lembro dele há 3 anos atrás, na reserva, eu falei isso inclusive hoje, do Duque Caxiense. Eu não lembro dele na reserva. Na terceira divisão do Carioca. Sim, eu não lembro dele na reserva, pra você ter essa noção, né? Acho que ele jogou 2 temporadas lá, ficou um tempo parado. E muito jovem, né? Porque ele ainda tem 21 anos, é muito então, jovem. Eu, sinceramente, eu lembro pra mim, o Andrés, eu tinha esse pensamento até descobrir que ele estava no Duque Caxiense, que ele era um jogador da base do Bangu. Que ele simplesmente surgiu esse ano no campeonato. Na verdade, no ano passado eu acho que ele já estava na Copa Rio. Eu não me recordo. Foi, ele chegou a passar lá, sim. Então... E tava no time, no elenco que começou a pré-temporada e chegou a estar no Campeonato Carioca, mas não jogou nenhuma vez. Não jogou nenhuma vez. Então ele estava na Copa Rio no ano passado. Então essa é a minha visão do Felipe Augusto na Copa Rio do Bangu. Ele, na época, com 20 anos, eu imaginava que era um jogador da base do Bangu. Mas você lembrou muito bem, né? Um jogador que já foi banco do Duque Caxiense. E hoje acabou sendo o artilheiro da Copa Rio. Pois é, e o cover da Ludmilla, né? Você gosta de falar isso. O bom né? atacante da equipe do Boa Vista, que promete, sem dúvida alguma, ser uma das sensações da próxima temporada. Então, sucesso pro nosso grande Felipe Augusto, o atacante da equipe do Verdão. Mas um Boa Vista com muitos aqueles, né, Renan? Sim. O Rafael brilhando, né? Só que aqueles eu acho que fundamentais, Andrés. Eu acho que é o Rafael, como você falou, os Thiaguinhos, o Silva e também o só Thiaguinho, né, que são jogadores que ajudam muito. Eu vejo de longa data também, de né? longa data no clube, acabam saindo algumas vezes, mas retornam ao clube. Eu vejo a volta do Felipe Gabriel como um grande acerto dessa diretoria, que sinceramente eu acho que o Felipe Gabriel ele ainda pesa muito contra ele a questão física. Esse é que é o grande problema do Felipe Gabriel, que há 3, 4 anos vimos um Felipe Gabriel simplesmente arrebentando no Botafogo. Ele acabou saindo do país, voltou pro Palmeiras, teve lesões. No Vasco ele mesmo garantiu que não teve muitas lesões. Foi mais opção do Jorginho utilizá-lo pouco, né? Mas no Campeonato Carioca ele sofreu um pouco com isso. Ele não teve uma sequência boa como teve no Botafogo. Então eu acho que ainda falta isso pro Felipe Gabriel, porque tecnicamente é um jogador muito bom. Eu esperava o Felipe Gabriel, após o Campeonato Carioca, estar aparecendo em algum clube aí de destaque no cenário nacional, ou na primeira divisão, ou na segunda divisão. Não falo no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, mas no Atlético Mineiro, mas eu acreditava, num Avaí, ou até outros clubes que hoje estão melhores na tabela do Campeonato Brasileiro, uma Chapecoense, que tem uma reconstrução no seu time, um Vitória. Então eu acreditava que eu iria ver o Felipe Gabriel nessa situação. Não aconteceu, mas ele tem contrato até o ano que vem, até o final do Campeonato Carioca. E eu ainda creio que esse jogador vai se recuperar. Mas antes de se recuperar, antes de voltar ao cenário nacional, ele vai atuar aí novamente pelo Boa Vista. E eu acredito que foi um grande acerto da diretoria. Assim como o Leandrão, que finalmente voltou e ficou de vez. É um jogador que tem esse detalhe, André. Ele só fez 2 gols na temporada. Não foram das melhores temporadas do Leandrão, mas fez um decisivo, um que deu o título para a equipe. E eu acredito que ele em 2018 é um pouco mais concentrado, que teve muito daquela questão. Ele tá no Vasco, aí no Campeonato Carioca ele teve que cumprir uma suspensão, não começou jogando, aí depois entrava na equipe, o Boa Vista não estava bem, o Boa Vista não se encaixava, aí volta pro Vasco, aí não fica no Vasco, volta pro Boa Vista. Então acho que tudo isso atrapalhou um pouco o Leandrão nessa temporada.
Acho que em 2018 vai ser um jogador mais pronto, assim como o Rafael, que era reserva no início do ano por conta do Felipe, que era o goleiro. E cá pra nós, tecnicamente eu acho o Felipe um pouco superior, o Rafael um pouco superior ao Felipe, acho mais goleiro, apesar do Felipe ter aí no seu currículo os dois maiores clubes em termos de torcida no Brasil, que são Flamengo e Corinthians, mas eu vejo o Rafael com mais potencial, um goleiro mais completo. Então ele tinha uma sombra do Felipe, ele tomou a vaga do Felipe durante o Campeonato Carioca, já foi um goleiro titular mais absoluto no segundo semestre. Então eu vejo esses jogadores do Boa Vista com passagens por clubes grandes, os que ficaram, jogadores fundamentais para o ano que vem. Eu acredito que o Boa Vista aí contratando cerca de, isso pensando no time titular e deixando um elenco muito bom, mas cerca de 6, 7 jogadores ali, alguns para compor elenco, outros para chegar na equipe titular. Eu vejo o Boa Vista muito forte para o Campeonato Carioca. Falando uma última pitada sobre essa final da Copa Rio, a gente inclusive deu a notícia no futerio.net hoje de uma confusão que aconteceu no jogo após a partida entre Americano e Boa Vista lá em Cardoso Moreira, envolvendo torcedores do Americano que, enfurecidos com a derrota, tentaram invadir o gramado, agredir aí dirigentes e tudo mais. E o delegado da partida, embora na súmula inicialmente não constasse o anexo, ou pelo menos no site da federação não constasse o anexo que falava sobre a confusão e sobre os atos violentos lá no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, o delegado relatou, enfim, confusões e agressões a dirigentes do Americano. Inicialmente na súmula está o nome do Carlos Abreu, presidente do Americano, mas a informação de momento que chega agora do próprio Carlos Abreu é de que ele não foi agredido, mas de que os problemas aconteceram com o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Rangel, que houve esse equívoco por parte do delegado, essa informação do próprio Carlos Abreu, e que o Fábio Rangel terá sido então agredido por torcedores do Americano. Lamentável um ou outro deles. Um ou outro, né? E aliás, já rolou um papo desse de burburinho, embora não seja oficial, de que no Goitacano agrediram ou tentaram agredir o Luciano Viana, diretor de futebol do Americano. E não só o diretor de futebol, um ídolo do Americano. Exato, como jogador, né? E ex-presidente, era presidente até outro dia. Exatamente, Andreso. Então é lamentável em qualquer situação. E esse caso, Andreso, pode prejudicar muito. É lógico, o torcedor do Americano tá triste, tá um clima pesado, porque em 3 anos seguidos o Americano bate na trave no Campeonato Carioca e esse ano é a mais cruel de todas. É a mais cruel de todas. Perdeu acesso pro Goitacás, ver o rival voltar depois de 25 anos. Exatamente. E na outra semana perdeu o título de Copa Rio, sendo que você já fez 1-0 no jogo de ida. E além disso, né, mas eu acho que é um momento complicado, mas o torcedor do Americano não pode ficar pensando em agredir. E vou além, Andreso. Dificilmente ano que vem, por toda a confusão que ocorreu entre as diretorias, o Americano vai jogar no Arizão em 2018. Qual é a casa que foi a do Americano justamente quando ele não tinha o Arizão? O estádio Ferreirão. Se o estádio for interditado por essa confusão, o Americano vai ter que partir para outro lugar, provavelmente Macaé. Mas sabemos que Macaé muitas vezes tem os problemas do laudo. Macaé não jogou em casa esse ano. E aí, o Americano vai jogar onde? Então é algo que os torcedores também precisam ter um pouco de calma. Agressão nunca vamos concordar. E é algo que pode prejudicar muito o Americano no ano que vem. Justamente por isso. Ele não vai ter o Arizão. Seu estádio provavelmente não ficará pronto, André. Tão cedo, eu acho que o estádio sinceramente, uma visão realista, pensa no estádio aí do Americano pronto para 2020. A grande verdade é essa. Talvez em 2019, mas eu acho que ano que vem não tem. Então, o Americano precisa ter, os torcedores precisam ter essa consciência, né? É lógico, é doloroso, mas você tem que pensar. Em 2015, alguém acreditava no Americano brigando pelo acesso? Não. O próprio técnico João Carlos Anjos falou, olha, eu tinha 15 jogadores ali em condições de jogar. E meu grupo estava esgotado. O Americano lutou, foi o time que mais jogou na competição ao lado da Portuguesa, lutando até o fim. Não conseguiu acesso. Ano passado, cá pra nós, tiraram uma grande chance de acesso do Americano. Dentro de campo, a equipe conquistou a vaga no triangular. Então, foi retirada essa chance de acesso do Americano. Se iria perder pro Campos e pro Nova Iguaçu, aí é outra história. Mas a grande verdade é que tiraram essa possibilidade de acesso do Americano. E esse ano foi o acaso. O Americano conquistava. O Americano simplesmente estava na primeira divisão durante 89 minutos. Num bate-rebate, que teve até uma falha defensiva da defesa do Americano. O Goitacás fez o gol.
é algo triste, é algo que a torcida lamenta muito. É mais um ano. E aí vão se passando os anos, Andrés. Você pensa, talvez, tu começa a ter a cabeça do rival. O Goitacás, o pessoal pensava, será que a gente vai voltar um dia para a primeira divisão? O tempo tá passando. A gente teve oportunidades, montamos bons times e não conseguimos. Será que vai chegar novamente o momento? Provavelmente isso passa na cabeça do torcedor do Americano. Ano que vem serão 6 anos na segunda divisão. Na verdade, 6 anos afastado da primeira divisão. 5º ano seguido que será na segunda divisão. Mas pensando desses 5 anos que o Americano, na verdade, já teve na segunda divisão, em 3 o clube brigou pelo acesso e em 1 ficou ali flertando com a vaga. O Americano estava sempre rondando, sempre olhando os adversários, chegou no final da competição, não acompanhou o ritmo dos líderes. Mas apenas em 1 ano que o Americano fez uma campanha assim, vamos dizer, Andrés, que não brigou por nada, não lutou contra rebaixamento e também não brigou pelo acesso. Nos outros anos, ou o Americano brigou de fato pelo acesso, ou estava ali perto dos líderes e quando chegou no final da competição não conseguiu acompanhar esse ritmo. São 7h30 aqui na Rádio Fute Rio. Pitadinha histórica. Fechando nossa pitadinha histórica de hoje, voltando no tempo para o ano de 1957. No dia como o de hoje, o Madureira vencia fora de casa a Portuguesa na estação de Cosmos, antiga Casa da Lusa, sabia? Pelo placar de 2-1. Gols de Zé Henrique e Welles para o Madura, com Bitum contra fazendo o gol da Portuguesa. A Lusa jogou com Jorge, Russo, Gilvaldo e Tião, Olivier e Haroldo, Carlinhos, Ney, J. Alves, Jaime e Ronaldo. No Madureira, Ari, Bitum, Salvador e Décio, Nilo e Apel, Nelsinho, Tião, Zé Henrique, Nair e Welles. Madureira 2, Portuguesa 1, em 29 de setembro de 1957, há exatos 60 anos atrás. 7h31 aqui na Rádio Fute Rio. Na volta tem a quartona, Série C do Campeonato Carioca e a reta final do nosso futerio.net, do Fute Rio na geral, com o bolão também aqui na cobertura mais completa no futebol carioca. 2 minutos e meio, é um pé lá e outro cá. Fique na Rádio Fute Rio, paixão pro futebol. Fica por aí. Continue na sintonia. Futerio.net. Aonde tiver emoção, Futerio.net está ao seu lado. Futerio.net. Tô ligado na melhor. Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Rádio Fute Rio. Paixão ao port, futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. A programação diária da Rádio Fute Rio está com atrações que vão deixar o ouvinte ainda mais ligado no futebol carioca. Às 7 da manhã, Transnotícias Transamérica. As primeiras informações do dia com dinamismo e descontração. Meio-dia, Transamérica Esportes. Na hora do almoço, tem um show de bola de reportagem no seu rádio, com os principais destaques diretamente dos clubes. Às 6 da tarde, Fute Rio na geral. Debate, informação e o maior giro de notícias dos clubes do Rio. Em novo horário, mas com as mesmas 2 horas de duração que você gosta. E às 8 da noite, Arena Transamérica. O resumo completo do dia, com notícias, interatividade e a participação do timaço da Transa. Esta é a nova programação da Rádio Fute Rio. Aqui, você está na casa do futebol carioca. Rádio Fute Rio. 10 anos ao lado do futebol carioca. Alô galera, eu sou o Sidney Marinho da TV Litoral News da Rádio Sucesso da região dos Lagos. Também tô ligado aqui na Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. Futerio.net. Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca.
Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7h34. Esse é o Fute Rio na geral que vai até as 8 da noite. Na melhor e mais completa cobertura do futebol carioca, você sabe. Tá todo mundo ligado com a gente. Alô, galera do Fute Rio, aqui é o Dudu Monsanto. Eu também estou ligado com vocês para saber tudo sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. O lugar para se informar bem é aqui no futerio.net. Grande abraço. Futerio.net. Valeu, Dudu, tamo junto, obrigado pela participação, pelo carinho de sempre, lá em São Paulo, ouvindo a gente, aqui na Rádio Fute Rio, ele que trabalha na ESPN Brasil, é grande fera e tá sempre curtindo os times de melhor investimento. Falando neles, às 7h35, hora de falarmos da 4ª divisão do Campeonato Carioca, que teve bola rolando nesta quinta-feira. Na verdade, Renan Mafra, ia ter bola rolando, mas não teve. Ia ser o último jogo da 3ª rodada do Campeonato Carioca da quartona no segundo turno. Exatamente. E a bola não rolou para Rio Estrense e Teresópolis. E aí eu te pergunto por quê, Renan Mafra? Como explicar ao ouvinte do Fute Rio na geral, às 7h35 da noite, o real motivo de Rio Estrense e Teresópolis não ter acontecido? A galera já deve saber. Sim. Mas se não souber, como explicar? Olha, eu vou contar um pouco da minha vida na última quinta-feira, né? Você estava lá? Eu estava lá. Eu estava em casa, tranquilo, trabalhando até pro plantão do site Fute Rio no período da manhã. Em Mesquita. Belíssima cidade, Baixada Fluminense. Perto de casa, completou 18 anos recentemente. Abraço a todos os mesquitenses ligados aqui na Rádio Fute Rio. E, de fato, Andrés, quando eu fui pro jogo, cheguei ali perto de 10:03 no estádio. Na verdade, até um pouco mais à frente, 5:03 ali, já vi a equipe do Teresópolis em campo. Pensei, olha, o Rio Estrense já também vai entrar em campo e teremos o jogo. E aí, Andreuso, eu passando pelas arquibancadas do estádio Lousadão... Não vi nenhum torcedor solitário do Rio Estrense, não vi, mas eu vi um rapaz falando, olha, avisaram que já tá chegando. Eu imaginei, será que o Rio Estrense se atrasou? Mas aí eu percebi que tinha alguns jogadores do Rio Estrense no vestiário. E cheguei para um membro da comissão ali, que trabalhava no Rio Estrense, e perguntei, olha, tem algum problema aí? Ele, o uniforme do time ainda não chegou. E aí eu rapidamente passei para o Gabriel Farias. Você quer escutar uma piada? O Gabriel Farias deu aquele kkk. Que isso, e já imaginou assim, lá vem bomba, né? 4ª divisão, 2h59 da tarde. O Renan Mafra falou que o jogo não começou. O jogo é no Lousadão, Rio Estrense e Teresópolis. Piada. E no sábado... Tem problema aí. E no sábado, o Gabriel Farias, também no plantão e eu indo pro jogo, tivemos aquele problema, né, do Heliópolis não comparecer à partida. Ele, pronto, algum time não compareceu. E aí, na verdade, eu perguntando essa situação, passei pro Gabriel Farias. Simples, o Rio Estrense... Ele falou, um dos times não está no estádio. Eu falei, não, o time foi igual aquela situação do Chaves. Me vê um pastel de queijo? Não, mas não tem queijo. De carne, mas não tem carne. Tem palmito? Palmito tem muito, mas não tem massa de pastel. É muito aquela situação. Um dos times não tem, não. O time tem os dois estão aqui. Depois o pessoal pergunta, que esse negócio de Chaves? É por isso. É por isso. É por ser besta, mas é por isso. Os times estão aqui, estão todos aqui querendo jogar. Rio Estrense tá aí, Teresópolis tá aí, mas é a camisa. E o grande problema é que o Teresópolis, o Rio Estrense, tá sem uniforme. E aí, né, o árbitro esperou. Vou falar, o árbitro e o delegado da partida, ambos, esperaram pacientemente e até sendo legal com o recheio. Eles falaram, olha só, sendo sincero, quando dá vocês vão se vestir rapidamente, mas quando der meio-dia 25, a gente tem que conferir todas as identidades, tudo mais, não sei o que, súmula. E aí, em 5 minutos não dá pra ver isso. Mas, vão pra campo, joguem, que a gente vai conferindo isso durante a partida. Só que aí, André, se passaram as meia hora, se passaram o árbitro deu WO e logo depois passaram uns 15, 20 minutos e o uniforme não tinha chegado. O uniforme foi chegar quase 4 horas com o presidente do clube. Então aí, de fato, fica complicado. Olha, o presidente que levou o uniforme, então? Exatamente. Deu pra ver no site de Rio, né? O caminho que o presidente teve que fazer para levar esse uniforme, porque ele tava no Espírito Santo, deu problema no carro. Cara, isso é uma coisa que eu não consigo entender. É complicado. Porque assim, tudo bem, o cara tem que ir pra fazer um compromisso em cima da hora, arrumar o dinheiro. Mas, cara, olha só a logística do sujeito. Ele tinha que ir pra Guarapari pra resolver o bagulho na quinta-feira de manhã. Sendo que o time dele joga
na quinta-feira à tarde. E os uniformes estão com ele. Quer dizer, o cara não tem como deixar o uniforme com outra pessoa. Não sei, eu não tô falando que pode ser a coisa mais idiota do mundo. Não é. O cara não tinha como, sei lá, Ele um jogador e tal. Ele deu uma explicação, o Andreas. Foi a seguinte: ele teve problemas com algumas parcerias do clube. E aí, esses problemas que ele teve, ele resolveu centralizar tudo, chamando a responsabilidade para ele. Ele deixou muito claro, uma conversa que teve comigo, fora até da gravação, da matéria que tivemos no site, a grande frase assim que até me chamou a atenção foi a seguinte: ele não confia em mais ninguém para administrar o clube, ele confia nos jogadores. Como que ele vai ser o técnico a partir de agora da equipe também? Pra você ter uma noção. Ele vai ser o técnico. Ele vai passar a ser ele seria o primeiro jogo dele como técnico. No caso é o presidente Glauco Carvalho, né? Exatamente. No caso, o técnico do Rio Ostrense. Ele seria o presidente do clube, é o presidente do clube e também vai passar a ser o técnico. Então tem toda essa situação, foi a explicação dele. É difícil acreditar, é difícil imaginar isso. Não poderia deixar o uniforme com alguém? Sim, mas é algo que também temos que ver o lado dele. Inclusive ele falou em tom de brincadeira, mas é sério. Ele falou, olha, pra não ter problema, porque na terça-feira o Rio Ostrense enfrenta o Campo Grande lá no Lousadão. Lousadão de novo. Provavelmente, dessa vez com o mando do Campo Grande. Mas ele, pra não ter problema, já deixamos os uniformes aqui. Agora é tranquilo. Né? Se ele tiver... Não, mas aqui aonde? No Lousadão. E não sabemos, ele deu essa... Lá pra Niterói, meu Deus do céu. Vai botar o negócio dentro do estádio. Esse seu já pensou, olha, eu não tô querendo gorar ninguém não. A pessoa, o cara bota... Não, vamos deixar aqui pra garantir. Isso quinta-feira. O jogo é terça. Aí passa sexta, sábado, domingo, segunda. Chega terça-feira, cadê o uniforme? Deus queira que isso não aconteça, mas... Sabe, não era melhor levar pra Niterói? Mas o que me surpreende é o seguinte. O cara tava em Guarapari e teve que ir pra Niterói. Ainda teve problema no carro. E o detalhe é que no final das contas, o cara que estava em Guarapari... Sabe quanto é que é de Guarapari pra Niterói, Renan Mafra? Olha, ele falou que fez em 5 horas. 450 quilômetros. Amigo, ele é o Dominique Toretto se ele fez em 5 horas. É isso que ele é. Desespero, né, André? Eu não duvido. E o carro ainda deu problema. Ele falou que o carro deu problema. Quer dizer, ele é o Emerson Fittipaldi, então. É quase um Lewis Hamilton, né? Não, mas também sair de Guarapari pra Niterói, depois pra Mesquita, pra fazer aí, pra entregar esse uniforme a tempo, né? Tudo isso. Então foi algo complicado, E um cara só pra fazer isso tudo, quer dizer, é uma loucura. Como eu disse, ele falou que centralizou tudo em cima dele próprio. Sim. Até porque é algo que ele não confia em ninguém. Sim. Então, é algo, como eu falei, Andreas, que é complicado você querer pensar nisso, mas também temos que ver o lado dele. Uma pessoa só pra cobrir uma equipe, pra trabalhar dentro do futebol. E isso é muito complicado ainda. Eu acho, não quero, nem sei, na verdade, o que vai acontecer futuramente com o Rio Ostrense. Mas, de fato, ele vai ter mais problemas pela frente. Isso é verdade. Pode ter certeza que ele terá mais problemas pela frente. Até porque você administrar um clube de futebol sozinho, eu nunca vi, André. Sinceramente. Nem, né? Nem numa Série C, nem na Série B2, eu nunca vi. Mas, se ele acha que tem essa possibilidade, boa sorte. Bom, falando agora sobre a quartona, daqui a pouquinho a gente vai dar uma rodada aqui, um giro na rodada desse final de semana na 4ª divisão do Campeonato Carioca, mas só queria falar que eu fiquei muito satisfeito hoje, Renan, que eu vi a matéria no Fox Sports falando sobre o Ian, que é o atacante do Miguel Couto, que é o gordinho do Miguel Couto. Sim, sim. O Fute Rio pautou mais uma, rapaz. Mas quem fez essa matéria do gordinho do Miguel Couto? Foi um meia-boca aí, rapaz. Meia-boca, né? Foi Sabe nada, né? Um esquisito aí. Inventa umas matérias aí que sempre repercute muito, né? Vai ser bondade sua. Mas o fato é que o Ian do Miguel Couto virou assunto lá na Fox, né? Ele que até o próprio técnico Álvaro Santos admitiu, ele chegou lá com mais de 100 quilos e já perdeu aí mais ou menos 10, quer dizer... Mas ainda tá nos 3 dígitos, ele né? não, parece que não. Eles não falaram, mas parece que tá perto dos 3 dígitos, deve estar com 90 e pouquinho. E inclusive tem uma matéria, ou na matéria, tava ele com a mãe dele, dizendo que ele que fica no pé dele, que tem que comer fruta, comer salada. E o Ian admitiu, não, eu gosto muito de pizza, eu gosto muito de massa, de sanduíche. Quem não gosta, Se eu pudesse, eu comia isso o tempo todo. Mas vou te falar, cara,
Se o Ian fizesse um gol nesse Campeonato Carioca na 4ª divisão, ia ser um negócio sensacional. Ah, sim, verdade. Porque o cara, e ele é bom de bola, Ele é viu? bom de bola, isso que eu ia O problema ressaltar dele agora. tá gordinho, não é nada. É claro que atrapalha muito na questão física. Tecnicamente, Mas ele tecnicamente é um muito jogador bom. de qualidade. Ele é um jogador de qualidade. Tecnicamente ele é muito bom. Mas então é algo que é lógico, brincamos assim, Andressa, mas ele precisa se cuidar. É lógico que todo mundo gosta de pizza, é lógico que todo mundo gosta de x-tudo. Mas ele se cuidando, olha. Não vou falar que vai chegar, olha, o craque do Mengão, vai barrar o Thales também tá mais pesado que ele, O Thales né? tá por ali também. Então tá por ali não, tá acima dele. O Ian, não, acho que não. Ah, eu acho. Não, o Tudo Thales bem não que tá o com Ian 100 é não, menor. O Ian Thales é mais não tá com baixinho. 100, o Thales tá com 120. Que isso? Por baixo. E porque aquilo ali tá redondo. Mas... Aliás, que duelo, hein? É o Balotales, como o pessoal fala. Pensou um ataque Ian e Thales? Rapaz, qualidade não Eu ia sou faltar. mais o Ian, viu? Qualidade não ia faltar, porque eu também acho o Thales muito bom jogador. Botando a cabecinha no lugar e o peso também... Esse aqui é o problema, né? Exatamente. O Ian ainda é um cara centrado, um cara tranquilo, mas ele sempre foi fortinho. É que eu não gosto de chamar o cara de gordo, sabe? Acho que é complicado, alguns ofendem. O cara pode ter 100 quilos, mas se eu chegar, ele é gordo. Eu não acho maneiro tem falar. gente que tem 100 quilos, o Júnior Cigano tem 100 quilos, é Não, gordo. mas tem 2 metros de altura. O Verninha se tu tem 1,70m de altura, 1,75m, 100 kg, tu não é forte. Exatamente. O Roy Nelson é mais ou menos isso. Pois Ele é. tem 1,70m e pouco, 100 mais 100 quilos. Exatamente, mas o Ian é um jogador que é centrado, é um cara... Só que ele sempre teve esse problema com peso, desde a época da base lá do Miguel Couto, né? E, inclusive ele... Aliás, uma coisa que eu não sabia, o Miguel Couto, sabe quem que tá lá de volta? Quem? O André Volante. É verdade? Tá lá na matéria da Fox, tava ele, tava o Tássio. Sim. Tava o... Tássio que é muito bom lateral. Lateral direito, né? Tava Exatamente. o Tássio, tava o André e tinha mais o Hudson também, reconheci todos eles. Estavam falando, ó, esse aqui é o Valtão do Miguel Couto. Voltou. É. Aí o André tava lá, o André, ele acha que ele não foi inscrito a tempo, até porque o André é da região, né? Ele é de Miguel Couto. Sim. Ele passou aí em vários clubes, esteve até jogando Série C do Brasileiro, recentemente, Série D, né? E por times aí do interior do país. E fez sucesso aqui no Rio, pelo Arte Sul, passou pelo Bangu, Sim, enfim. é verdade. Teve E agora boas tá por passagens lá. no futebol carioca. Miguel Couto que é um celeiro de jogadores. E o Ian, ele é dessa geração. Do André, do outro menino também que jogou no Miguel Couto, foi campeão, foi vice-campeão em 2013, me falha agora o nome dele. Argel? Mas... Não, até porque o Argel já é mais velho. Mais velho. Mas era da base, era da geração 94, e é de 94. Não Sim. parece porque tem cara de mais velho, mas ele é 94. E o André é 95. Então eles são da mesma geração que veio da base. Ganharam campeonatos de base, jogaram Liga Iguaçuana. E aí no profissional o Ian não jogou em 2013, mas até 2012 ele fazia parte do time. Aí ele jogou muitos campeonatos de base, jogou Champions League da Baixada, que é o torneio de peladas de futebol amador que tem na Baixada Fluminense. Campeonato de qualidade que inclusive traz mais público para os jogos do que torneio profissional. Quem conhece esses campeonatos de pelados, esses campeonatos amadores da Liga Iguaçuana, Da por aí Várzea, vai, existe um time chamado Raça, que o pessoal trata o estádio deles como panela de pressão, fala que literalmente fecha. Fecha. E olha só, pra sair lá de dentro com a vitória... E onde é que é o campo? Agora eu não... É em Nova Iguaçu, não, é em Nova Iguaçu, mas eu não sei o bairro exatamente. Eu não Vila de Cava, talvez? Não sei, agora não vai vir a cabeça o bairro, mas de fato é em Nova Iguaçu e é um time aí conhecidíssimo nesse futebol amador de Nova Iguaçu. É a Bomboneira Iguaçuana, então, o campo do Raça, né? Exatamente, campo do Raça. Olha, você sair de lá com a vitória... Não quer significar que você vai sair com a sua Vai vida. sair vivo. Você pode sair com a Você vitória. pode ganhar, mas sair vivo é o problema. Mas é uma situação complicada. E é um grande time. E alguns jogadores profissionais jogam essas competições. Jogam? O Wagner Eugênio, todo campeonato que tem aí de Liga Iguaçu, ele tá no Miguel Couto. Não, tá no Tulipão também, né? No Tulipão é de competição amadora da Várzea. Isso. No Miguel Couto é Liga Iguaçuana. Sim. Então, e brinca. Sobra a beça. Arma uma panela que o pessoal fala. Pois é. Adora. Aliás, um abraço ao Wagner Eugênio, que é uma fera, grande parceiro. Uma fera e até passar força pra ele também, um grande amigo, porque ele, inclusive, deu uma entrevista recente aí ao Fute Rio, né, André? Falando que muita gente tá afirmando que ele entregou o jogo contra o América. Vale ressaltar que o Wagner Eugênio, a primeira equipe profissional dele foi o América, ele é revelado pelo Vasco
mas seu primeiro time profissional foi o América, então ele entregou o jogo pro América e tudo mais, né? Não é algo que se diga, né? Wagner Eugênio perdeu a cabeça no jogo do acesso, talvez tenha feito sua pior atuação aí dos últimos anos, mas ele é um jogador que tem caráter. Eu acho que você falar do caráter do Wagner Eugênio... E um cara vencedor, né, cara? Um cara vencedor. Quantos jogadores que saem desses times pequenos aqui do Rio pra jogarem na Europa e terem uma estabilidade? Tudo bem que ele ficou 2 anos lá, sim, mas tem uma estabilidade jogando na Liga Portuguesa, na primeira divisão, sabe? Com o nome, com o respeito. Ele poderia ter ficado lá. É perfeito. Se ele ficar... Aliás, a gente até às vezes se surpreende como é que o pessoal decide voltar, né? Que bom que ele voltou, porque a gente tem a chance de ver o futebol dele, mas pra vida dele, pra carreira dele, talvez fosse melhor ter ficado lá ganhando em euro, com reconhecimento, com estabilidade, como tantos jogadores acabaram fazendo. Mas é um cara de grande caráter e, aliás, um abraço pra ele, porque é uma grande figura. Eu acho que você falar do caráter do Wagner Eugênio, ou você tem uma prova muito forte, ou então não sabe de quem tá falando, né? É, exatamente. É por aí. E cá pra nós, ter prova, assim, pra falar do caráter do Wagner Eugênio, eu nunca vi. Quem falou, eu nunca vi. Então eu acho que é bom ter cuidado, até porque tá mexendo com um pai de família, tá mexendo com um cara que é querido por todos no futebol. E quem acha que pode estar queimando o Wagner Eugênio pode estar automaticamente se queimando. Exatamente. E aliás, torço muito pro Tulipão aí nessa liga, nessa Champions League da Baixada. Ganha todo ano, ela também. A panela que ele forma e fica fácil. Monta todo mundo ali, rapaz. Mas é aquilo, a panela é uma coisa. A panela tem que ser boa. Muito boa. Não adianta ser panela com o jogador meia boca. Tem que arranjar uma panela boa aí pra conseguir arrumar alguma coisa. Voltando a falar de quartona, 7h50 aqui na Rádio Fute Rio. Jogos dessa semana, dessa rodada do Campeonato Carioca da 4ª Divisão. Amanhã em Miracema, Plínio de Bastos Barros recebe Itaperuna e Casimiro de Abril. Rapaz, imagine quem vai a Miracema ver esse jogo, hein? Rolando Goitacás e América. Sim. Na Rádio Fute Rio. Itaperuna e Casimiro. E pior que é um bom jogo, viu? Sim. Porque Itaperuna tá brigando ali pela classificação do grupo A e o Casimiro é o vice-líder do grupo B. Exatamente. Então é uma boa partida. Também teremos domingo no Avelar, que nem tem nome, é o campo do Avelar. Pérolas Negras e Campos. Falando aí da situação da várzea, né, dos campeonatos amadores. É. Ah, o campo de não sei aonde. Não, mas isso é verdade. O campo do Avelar Esporte Clube não tem um nome. Não é um estádio cadastrado no Cadastro Nacional de Estádios de Futebol. É até uma grande surpresa ter sido liberado, né? Mas também liberaram o Joaquim de Almeida Flores esse ano, né? Liberar o campo do Avelar em Partido Ofésia de menos. Mas é mais um estádio, então, que a gente entra aqui pro nosso imaginário do futebol carioca. Então, no Avelar, Pérolas Negras e Campos no Avelarzão. No Plínio de Bastos Barros também em Miracema no domingo. Tem Paduano e Heliópolis. No Lousadão, esperamos que tenha Tomazinho e Itaboraí Profute, meu Tomazinho. No Marretão, Paraíba do Sul, Miguel Couto. Enquanto no estádio de Los Lares, um belo jogo, 7 de abril e Esporte Clube Resende. Enquanto terça-feira no Lousadão, esperamos que também tenha jogo e também tenha uniforme para Campo Grande e Rio Estrense. Classificação do grupo A, com o Pérolas Negras liderando com 25 pontos, 7 de abril 22, Tomazinho 18, Itaperuna 14, Paduano 13, Campo Grande e Teresópolis 9 e o Paraíba do Sul com 8. No B, Campos 28 pontos, Casimiro de Abril 27, Profute 22, Esporte Clube Resende com 21, Miguel Couto, com 13, União de Marechal com 7, Rio Estrense com 5 pontos, Heliópolis também com 5 e o Brasileirinho com 0 pontos já excluído da competição. Falando justamente agora sobre essa rodada do final de semana, o Renan Mafra, dá para aguardar aí alguns jogos interessantes nessa quartona? Teremos aí um Pérolas Negras e Campos, duelo de líderes lá em Avelar. Exatamente, eu acho que é o grande jogo da rodada, André. Sinceramente, eu creio que vai ser o jogo que, de fato, todos vão parar para tentar acompanhar esse jogo, porque o Campos, na verdade, teve um tropeço aí contra a equipe do Paduano e talvez não seja nem um tropeço, né? Talvez seja algo aí que o Paduano tenha muito méritos, porque o Paduano nesse momento ele já está vamos dizer assim, num momento estável da competição, então não podemos pensar assim que foi sorte do Paduano. E foi a única derrota do Campos na competição. Pérolas Negras também vem fazendo um trabalho espetacular. É um clube que está no seu primeiro ano como profissional, veio do futebol amador, e eu até quero deixar os parabéns tanto para o Pérolas Negras também quanto para o 7 de abril, porque são clubes amadores, mas no primeiro ano de profissional
vão fazendo um trabalho digno, um trabalho de respeito e que vão ganhando destaque aí nessa Série C do Campeonato Carioca. Pois é, e realmente vão ter que manter aí essa qualidade para as próximas temporadas, porque o nível de exigência promete só aumentar. 7h54 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos então fechar aqui o nosso programa falando do bolão do futerio.net com os palpites, tanto da Série B1, tanto da segundona, quanto da Série C, a nossa gloriosa 4ª divisão aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Vamos então saber os palpites de Renan Mafra, também do Cláudio Burger, não sei se ele mandou. Mandou? Ah, então tranquilo, então tá tudo em casa. Bom, vamos começar então com a Série B1, com a decisão de amanhã, lá em Campos dos Goitacazes, lá no Arizão, para Goitacazes e América, que você ouve aqui na Rádio Fute Rio, lembrando sempre que o preleção começa às 2 da tarde e a bola rola às 3 aqui na transmissão mais carioca da sua internet em www.futerio.net. Trazendo então o palpite de Renan Mafra, Goitacazes e América amanhã em Campos. Vou de 2-1 América. 2-1 América? Sim. Tá ok. O Burger falou que vai ser quanto, hein? 2-0 Goita. 2-0 Goita. Eu vou de 1-0 pro Goitacazes. Esse é meu palpite. Bom, agora os jogos da 4ª divisão do Campeonato Carioca, também trazendo aqui pra gente os resultados. Vamos lá, começando com o time Renan Mafra, Itaperuna e Casimiro de Abreu. 1-0 Casimiro. 1-0 Casimiro, diz o Renan. O outro jogo, deixa eu ver aqui qual que é. Pérolas Negras e Campos. Pérolas Negras e Campos, esse vai ser um bom jogo. Vou em 2-2, André. 2-2, aposto o Renan Mafra. Também teremos o duelo entre Paduano e Heliópolis. Eu vou no 3-0, né? Vai que eu acerto. 3-0? Sim. Então tá bom. Também teremos... É brincadeira, né? Mas só se for no campo. Não, 3-0 é 3-0. Olha... Eu apostei não venha querer atirar os outros pelo balcão aqui não, eu tô numa espécie de Chapolin, expulsando o Chapolin do bar, mas 3-0 é 3-0. Tomazinho pro Fute. Tomazinho pro Fute, 2-1 pro Fute. 2-1 pro Fute? Isso. Tá ok. Vamos lá, outro resultado que teremos aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. O outro jogo que teremos na rodada será Paraíba do Sul e Miguel Couto. Mas o Paraíba do Sul também tem um histórico, né? Tá flertando com os WOs, mas acredito que dessa vez vai ter jogo. Eu poderia apostar o 3-0 Miguel Couto, mas eu vou de 0-0. 0-0 então, aposto o Renan. 7 de abril, Esporte Clube Resende. Bom jogo também, rapaz. Vou de 1-1. 1-1, aposto então o Renan Mafra para esse jogo. E, para finalizar... bom, o jogo na verdade vai ser só na terça-feira, então dá pra gente apostar na segunda, 3-0 né? Campo Grande pra aí tentar jogar lá você na sorte. Segunda-feira você faz isso. Cláudio Burger mandou os recados, o palpite? Mandou assim, Itaperuna 0. Pera aí, vou ver aqui. Itaperuna 0, Casimiro de Abreu 1, ok. Itaperuna 0, Casimiro de Abreu 1, não é cara. Pérolas Negras 2. Campos também 2. Ele mandou o quê? Casa. 2-2 então, né? Então tá bom. Aí se corretor complica. Paduano e Heliópolis. Quer dizer, o que ele botou? Paduano 3. Gel. Gel quanto? 0? Isso. Tá bom. Foi esperto também, pelo menos, né? Tá, o outro então. É isso, ele acertou. Tomazinho 1, Itaboraí Profute também 1. 1-1 então, ok. O outro, vai. Paraíba do Sul 0, Miguel Couto 0. 0-0. 7 de abril 2, Esporte Clube Resende 0. E o Campo Grande, o Estância já mandou do 0-0, mas na segunda a gente reforça esse palpite dele. Tá bom então, eu já vou deixar salvo aqui. Bom, meus palpites então. Vamos lá. Itaboraí, olha, Itaperuna e Casimiro de Abreu. Icara, no caso. Eu até coloquei aqui já, porque a net deu uma oscilada, mas eu cheguei a salvar aqui até os palpites aqui dentro do nosso Google Docs, que agora eu tô assim, agora eu não tô mais anotando. Graças a Deus, porque era uma maçaroca de números, tão difícil de acompanhar que nem eu entendi aquela conta, mas enfim. Bom, infelizmente não abriu aqui, mas ainda bem que eu já salvei. De qualquer maneira, ótimo. Já tá salvo por aqui, a gente fecha então esse Fute Rio na geral, também trazendo aí o nosso bolão do futerio.net, devidamente destacado aqui na cobertura mais completa do futebol carioca.
São 7 horas mais 58 minutos, 7h58 aqui na Rádio Fute Rio. Hora então do nosso destaque final aqui no nosso futerio.net. E você, Renan Mafra, às 7h59, seu destaque final aqui na cobertura mais completa do futebol carioca aqui no nosso Fute Rio na geral desta sexta-feira. Não poderia ser diferente, Andreas. Vai para a grande decisão da Série B1 do Campeonato Carioca amanhã entre Goitacás e América. Promete ser um jogão sem dúvida alguma. E nós estaremos juntos nessa, portanto, lá no estádio Ari de Oliveira e Souza, para toda a galera sintonizada com a gente. Renan Mafra, um abraço, hein? Abraço, até a próxima, André. Eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui no nosso Fute Rio na geral, agradecendo pela sua audiência, pelo seu carinho, por estar conosco mais uma vez no nosso programa, e é claro, prometendo voltar segunda-feira mais uma vez das 6 às 8, com novidades aqui no futerio.net, é claro, com o Fute Rio na geral, sempre em nome de Furnas, 60 anos, energia que se renova dia após dia, e Criativo Design, comunicação com criatividade. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a todos uma boa noite, uma excelente sequência de sexta-feira, bom fim de semana, e um grande abraço de gol. E da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil, até segunda, às 6. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.